Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ascensão de um mutante. Capítulo 481. Local desconhecido, cidade de Kuo. Uma mulher loira vestida com uma roupa roxa de lolita gótica estava olhando pela janela. A mulher provavelmente tinha 20 e poucos anos e seu cabelo loiro curto estava adornado com inúmeras fitas. No geral, a mulher estava muito fofa e linda ao mesmo tempo. A mulher se virou lentamente quando alguém bateu na porta. Entre e a mulher gritou em tom suave. Momentos depois, uma mulher de 30 e poucos anos entrou na sala e curvou a cabeça respeitosamente. Saudações, senhora. A mulher na casa dos 30 cumprimentou a mulher mais jovem em um tom respeitoso e a mulher mais jovem simplesmente acenou com a mão com desdém e gesticulou em direção ao sofá. Camila, você pode abrir mão dos cumprimentos habituais, somos só nós dois, a jovem disse com um pequeno sorriso enquanto se aproximava do sofá e se acomodava. A mulher mais velha, agora conhecida como Camila, seguiu o exemplo da mais jovem e sentou-se do lado oposto. Então com licença, Valburga, Camila disse e a mulher mais jovem que agora era conhecida como Valburga sorriu amplamente. Então, o que você encontrou? Valburga perguntou em tom educado. Receio que não devamos atacar agora, Camila disse e Valburga imediatamente ergueu as sobrancelhas em questão. Então Camila decidiu elaborar seu relatório. Descobri que Yashiru Unohana é extremamente próxima dos Devios e ela os tem treinado. Possivelmente para o próximo torneio de Rating Games e acho que atacar na presença dela será devastador para o nosso grupo, Camila disse parecendo um pouco nervosa. Valburga fez uma careta porque não gostou do relatório, mas concordou totalmente com Camila. Entendo. Yashiru Unohana poderia sozinho erradicar todo o nosso grupo e mesmo eu não sou estúpido o suficiente para pensar que poderia enfrentá-la em combate direto. Valburga disse a contragosto. Valburga é o atual líder do grupo de bruxas chamado Xenache. Ela era uma maga extremamente forte e ao mesmo tempo também possuía um dos Longinus Incinerate Anten. Valburga era uma mulher extremamente perigosa, mas Yashiru Unohana também. Incinerate Anten, também conhecido como estende crucificado da chama púrpura do chefe enlutado, é também uma das 3 relíquias sagradas ao lado do verdadeiro Longinus, lança sagrada, e do Sephiroth Graal, Santo Graal. É também por isso que o hino incinerar é extremamente perigoso para os demônios. Por enquanto, fique de olho nos demônios. Podemos esperar o torneio acabar. Tenho certeza que Yashiru Unohana não estará lá para abraçá-los o tempo todo, Valburga disse em um tom educado, mas seus olhos estavam cheios de um brilho de loucura. Castelo de Tepes, Romênia. Marius, meu bom amigo, estou feliz que você tenha conseguido me ajudar com a pesquisa, Rizevin disse em um tom alegre, embora parecesse alegre por fora, mas internamente ele estava zombando do vampiro mestiço parado em frente a ele. Ele só estava tratando bem o vampiro porque o homem é muito útil. O homem lhe deu acesso a um dos Longinus, Sephiroth Graal. A referida Sacred Gear era uma das relíquias sagradas e era facilmente um dos Longinus mais fortes. Eles finalmente terminaram todas as pesquisas que precisavam fazer. Agora, só precisavam ver se os testes foram bem-sucedidos ou não. Eles tinham certeza de que os testes seriam bem-sucedidos, mas ainda precisavam ter certeza antes de começarem a usar ativamente o Sephiroth Graal. Claro! Também estou feliz por ter conseguido trabalhar com você. Marius exclamou em um tom ligeiramente animado. Na maioria das vezes, Marius agia com muita calma e educação, mas na verdade ele era um homem cruel e manipulador. Mas ainda assim, sem você, não teríamos acesso ao Sephiroth Graal, Rizevin acrescentou, e o vampiro parado na frente dele simplesmente bufou altivamente. Bem, essa é a única coisa útil sobre ela, Marius disse em tom desdenhoso e Rizevin não pôde deixar de concordar com o homem. De qualquer forma, ele estava simplesmente usando Marius e Valarie Tepes para seus próprios planos, então não iria reclamar. Meteorito de Arda. Yashiru Unohana finalmente abriu os olhos e imediatamente percebeu algumas mudanças significativas. Ela sentiu uma quantidade desenfreada de poder correndo em suas veias. Ela nunca possuía tanto poder percorrendo seu corpo. Então, como se sente? Arda perguntou em tom de provocação e Yashiru finalmente se levantou do chão de pedra. Lentamente, roupas feitas de escuridão física cobriram seu corpo nu. Eu me sinto bem. Não, me sinto ótimo, Yashiru disse enquanto lentamente levantava a mão e cerrava o punho com força, criando uma pequena onda de choque. Ei, é melhor você não destruir meu meteorito ou... Arda rosnou e decidiu deixar a ameaça no ar. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Yashiru, mas ela ainda balançou a cabeça em compreensão. Você pode me contar mais sobre meus novos poderes? Yashiru questionou em tom rouco. Claro, eu já estava planejando. Você precisa controlar seu poder de manipulação de energia maligna ou pode enlouquecer os seres inferiores ao seu redor. Arda apontou com um sorriso e um sorriso desapontado apareceu no rosto de Yashiru. Pena, eu queria ver que tipo de efeito meu poder tem nos humanos, Yashiru disse em tom desapontado. Ah, eu posso entender de onde você vem. Faço isso de vez em quando. Arda disse com um sorriso. Talvez algum dia eu leve você comigo, Arda acrescentou e Yashiru começou a gargalhar. Estarei esperando, Yashiru disse malévola e lambeu os lábios de excitação. Ok. Primeiro de tudo, vou te ensinar como controlar seu poder de manipulação de energia maligna, depois vou te mostrar como controlar seu poder demoníaco. Para você é um poder bastante insignificante, mas ainda está lá. Finalmente vou te ensinar como controlar seu poder de manipulação de ódio, Arda explicou, e uma pequena carranca apareceu no rosto de Yashiru. Quanto tempo tudo isso vai demorar? Yashiru questionou e Arda simplesmente acenou com a mão. O poder de manipulação de energia maligna é o mais importante. Os outros poderes não são tão urgentes, Arda disse com desdém e Yashiru acenou com a cabeça em compreensão.
Bom, vamos começar então. Arda exclamou em tom alegre e bateu palmas. Sétimo céu. Então, Ajuka, o que você pode me dizer sobre as peças do rei? Ela perguntou com um olhar sério no rosto. Por um momento Ajuka piscou confuso, então seus olhos imediatamente se voltaram para Djehalzer Belial e Graifia Lucifuge, que estavam obedientemente parados atrás de ela. Ajuka Beelzebu sabia que não adiantava tentar mentir. A mulher sentada à sua frente provavelmente sabia muitas coisas sobre as King Pieces. Embora Ajuka não tivesse ideia de como a mulher encontrou informações sobre as peças do rei. De repente Ajuka congelou. Eu não posso acreditar que aqueles velhos eram tão estúpidos para realmente usá-los. Ajuka amaldiçoou dentro de sua mente. Posso recriar toda a pesquisa e entregá-la a você, Ajuka disse e os olhos de ela perfuraram o crânio do homem. O ex-rei demônio se encolheu e encolheu em sua cadeira. Eu não dou a mínima para pesquisa. Eu pareço um cientista para você? Ela questionou em tom perigoso e Ajuka imediatamente balançou a cabeça com medo. Ajuka se orgulhava de ser um homem inteligente e entendeu que sua resposta era realmente estúpida. Ela recostou-se em sua cadeira semelhante a um trono e continuou olhando para o ex-rei demônio sentado no lado oposto da mesa. A questão é, estou muito interessada nessas King Pieces, ela disse enquanto suas feições suavizavam lentamente. Senhora ela, eu os arranhei porque eles eram muito perigosos e ao mesmo tempo, eles têm uma fraqueza enorme, Ajuka disse em tom nervoso e ela acenou com a cabeça. Eu sei tudo sobre eles, mas existe uma maneira de você se livrar da fraqueza? Ela disse e Ajuka imediatamente olhou para baixo, sentindo-se como uma criança sendo repreendida pelo professor mais severo e perigoso do mundo. Não posso dizer. Não é como se eu não tivesse tentado, mas não encontrei uma solução. Após um momento de silêncio, Ajuka disse enquanto balançava a cabeça. Ela estalou a língua em aborrecimento. Ela pegou lentamente o telefone. Agora que Ajuka era inútil, ela decidiu entrar em contato com Momo, Fleur e Jean. Os três tinham acabado de recriar a fórmula Lifeline ontem, mas os três não queriam ficar sentados sem fazer nada, então ela decidiu dar-lhes outro projeto. Eu quero todas as King Pieces em sua posse e você pode extraí-las, certo? Ela perguntou a Ajuka enquanto mandava uma mensagem para Momo. Sim, Ajuka concordou apressadamente. Isto também confirmou a suspeita anterior de Ajuka. Alguém estava usando ativamente as King Pieces para manipular os resultados dos Rating Games. Bom, entrarei em contato com você se necessário, ela dispensou Ajuka. O homem imediatamente saiu correndo da sala sem perder tempo. Lady ela, então como vamos usar essas King Pieces? Djehalzer Belial perguntou em tom respeitoso. Entrarei em contato com alguns outros especialistas. Tenho certeza de que eles serão capazes de consertar as King Pieces, ela disse parecendo muito segura de si mesma. A propósito, acho que já é hora de encontrarmos os demônios que possuem as peças do rei. Ela disse e Djehalzer Belial sorriu. Graifia acenou com a cabeça e imediatamente começou a contatar os ditos demônios. Capítulo 482. Território Yokai, Kyoto. Você parece muito feliz. Algo deve ter acontecido recentemente. Yasaka disse em tom provocativo com uma expressão óbvia no rosto e um sorriso orgulhoso abrindo caminho para o rosto de Nemuri. Sim, algo aconteceu. É por isso que não pude visitá-lo por algum tempo, Nemuri disse com um sorriso e Yasaka inclinou a cabeça com um sorriso gentil no rosto. Então devemos comemorar, Yasaka disse com uma expressão óbvia no rosto e Nemuri não ficou nem um pouco surpresa quando descobriu que Yasaka já sabia que estava grávida. Yasaka era um praticante de Senjutsu. Segundo, Nemuri recusou educadamente a oferta de sake. Estou muito feliz por você, Yasaka disse com um sorriso gentil no rosto. Ter um filho é uma grande responsabilidade, mas acredite, tudo valerá a pena quando você segurar seu filho nos braços, Yasaka disse com um sorriso suave no rosto. Você está falando por experiência própria? Nemuri perguntou em um tom levemente divertido e Yasaka imediatamente acenou com a cabeça, mas momentos depois, uma expressão taciturna apareceu em seu rosto. Sim, fiquei arrasado quando de repente o pai de Konou se levantou e foi embora enquanto eu estava grávida, mas eu ainda queria tê-la. Ela foi a única coisa que me fez continuar, Yasaka disse com um olhar ligeiramente quebrado no rosto e fungou levemente. Nemuri imediatamente percebeu que os olhos de Yasaka estavam começando a se encher de lágrimas enquanto as orelhas e caudas caíam. Agora, Nemuri se sentia uma vadia por trazer esse assunto à tona. Nemuri rastejou em direção a Yasaka e gentilmente puxou a outra mulher para seus braços. Não chore. Está tudo bem, Nemuri disse em um tom um pouco estranho, pois não tinha ideia de como consolar as mulheres. Sinto muito por lembrá-lo de algo assim, Nemuri acrescentou em tom de desculpas e mais uma vez Yasaka fungou, mas desta vez ela falou muito mais alto. Não, está tudo bem, Yasaka disse, sua voz ligeiramente embargada, mas ao mesmo tempo, ela estava tentando parecer alegre. Após alguns momentos de silêncio, Yasaka finalmente se separou de Nemuri e lançou-lhe um olhar agradecido. Sabe, eu segui em frente e na maioria das vezes, nem penso naquele homem vil, mas às vezes só me pergunto como teria sido minha vida se ele não tivesse me abandonado. Yasaka disse com um olhar de saudade em seus olhos, mas ela ainda tinha um sorriso no rosto. Acho que entendo de onde você vem, Nemuri disse enquanto colocava a mão no ombro de Yasaka de uma forma reconfortante. Então, como você está se sentindo em relação a tudo? Yasaka questionou, tentando mudar de assunto. Um sorriso brilhante apareceu no rosto de Nemuri após ouvir a pergunta de Yasaka. Eu me sinto ótimo. Veja, eu sempre quis ser mãe, mas por um tempo perdi todas as minhas esperanças. No final, a voz de Nemuri ficou sombria. Nemuri não iria revelar todos os detalhes essenciais, mas contaria a Yasaka sobre sua vida. Veja, eu era órfão.
Cresci no orfanato e quando estava no ensino médio, fiquei muito fascinado por temas adultos como Pirne e outras coisas. Nemori narrou a história de sua vida e Asaka não gostou de onde estava indo. Então ela colocou a mão na mão de Nemori para se apoiar. Veja, meu mundo não era normal. As pessoas tinham superpoderes conhecidos como Kirks. Era um mundo moderno, então nosso mundo estava cheio de heróis e vilões. Eu tenho um desses Kirks, então também queria ser um herói. Depois de me formar na UA, essa foi uma das principais escolas de heróis em nosso mundo. Eu me nomeei pro Rival Midnight com classificação R por razões óbvias. Devido ao meu fascínio pelos temas adultos, me tornei um pervertido depravado, Nemori narrou com um pequeno sorriso no rosto. Essas memórias eram de ouro. Isso tornou extremamente difícil para mim conseguir um encontro. Todos pensavam que eu era uma vagabunda, embora eu não fosse. E eu mantive distância de caras do tipo que ficam de uma noite só. Então conseguir um parceiro também foi muito difícil. Nemori explicou e Asaka ficou aliviada internamente quando descobriu que sua suspeita estava errada. Eu praticamente tinha perdido a esperança de ser mãe à medida que envelhecia, mas não ia parar de tentar. Finalmente resolvi ir atrás de um dos meus alunos. Ele ganhou um dos torneios e a forma como dominou o torneio me deixou tão molhado que você não tem ideia. Nemori jorrou com um brilho maníaco nos olhos. E Asaka não tinha ideia de como ela deveria reagir a isso. Só de pensar em ter um relacionamento proibido com um aluno já me deixava louco de ansiedade. Nemori exclamou enquanto suas narinas dilatavam. Depois de alguns momentos, Nemori tossiu para se orientar. Desculpe por isso. Nemori se desculpou, mas ela não parecia nem um pouco convincente. E Asaka finalmente entendeu o quanto sua amiga, melhor amiga, era uma pervertida depravada. Está tudo bem. Eu suponho, Asaka disse enquanto queria que Nemori continuasse sua história. Por alguma razão, Asaka achou tudo muito interessante. Ela também estava recebendo muitas informações, embora nunca fosse usá-las contra o destruidor ou seu melhor amigo. Não foi por medo nem nada. Ela passou a ver Nemori como sua verdadeira amiga e não iria traí-la. Haha, onde eu estava? Nemori riu em tom tímido. Sim, ele ganhou um torneio e eu fiquei imediatamente interessado. Felizmente consegui arrastá-lo para um pequeno encontro quando conheci no complexo comercial, então de alguma forma consegui um encontro. Nemori disse com um brilhante sorriso no rosto dela. Nosso primeiro encontro foi maravilhoso, mas isso me deixou ainda mais nervoso. Veja, eu nunca tive um segundo encontro na minha vida. Todo mundo me largou depois de apenas um encontro, Nemori disse em um tom taciturno e Asaka se sentiu muito estranho. Surpreendentemente, ele concordou com o segundo encontro e eu fiquei nas nuvens. Você não tem ideia de como fiquei feliz quando ele finalmente concordou com o segundo encontro. Então decidi que não poderia deixá-lo ir e precisava em saque-o antes de qualquer coisa. Então assim que o conheci, arrastei-o para uma sala privada e pedi-lhe em casamento. Nemori disse em tom orgulhoso enquanto estufava o peito. Ela parecia extremamente orgulhosa de si mesma e Asaka engasgou com a própria saliva depois de ouvir as palavras de Nemori. Ela é louca, e isso não é algo para se orgulhar. E Asaka gritou dentro de sua mente, mas ela viu quão orgulhoso Nemori estava olhando agora, então decidiu não estourar a bolha de felicidade de Nemori. Bem, mesmo ele dizendo que não poderia se casar comigo, ele decidiu continuar o relacionamento e agora quando olho para trás, tenho certeza que ir atrás de uma estudante que tinha praticamente metade da minha idade foi a melhor decisão que já tomei. Nemori sorriu com um sorriso brilhante no rosto e mais uma vez Asaka se sentiu muito estranha. Foi assim que minha história de amor começou. Nunca imaginei que apenas uma decisão mudaria minha vida assim. Nemori disse com um sorriso suave no rosto enquanto olhava para Asaka. Por um momento, ela continuou olhando atentamente para Asaka. Ei, você gostaria de sair com meu homem? Nemori perguntou em tom de provocação enquanto lambia os lábios. Não. Asaka gritou dentro de sua mente, mas por alguma razão, ela não conseguiu pronunciar sua resposta. Ela ficou horrorizada por ter começado a considerar genuinamente a oferta. Ela não sabia por quê, mas sentia muita inveja de Nemori e também queria um pedaço para si. O que você está fazendo, Asaka? Você é uma líder digna e uma mãe. O que sua filha pensaria? E o homem já tem um harém. Asaka se castigou dentro de sua mente. Mas eu não acho que seria tão ruim. Acho que ele passará a amar Kuno como sua própria filha. Eu também queria ter um homem forte e estar no harém não seria tão ruim, eu acho. Não. Mal Asaka. Pare de pensar com suas partes íntimas. Mais uma vez Asaka acabou se castigando. Enquanto Asaka passava por um intenso conflito interno, Nemori sorria como um maluco. Asaka era uma mãe solteira trabalhadora e uma mulher legal. Ela também passou a gostar de Kuno. Então ela não se importaria se Asaka acabasse ficando com Hel. Na verdade, ela ficaria muito feliz. Quando Nemori percebeu o olhar conflituoso no rosto de Asaka, ela sabia que não precisaria mais convencer a mulher. Mesmo que Asaka negue a oferta hoje, ela acabará cedendo depois de algumas semanas ou meses. Nemori sabia que Hel era o que todas as mulheres desejavam. Desculpe, mas eu tenho que recusar sua proposta. Asaka finalmente gaguejou uma resposta após um minuto de silêncio e ela não pareceu nem um pouco convincente. Se você diz, Nemori disse em uma voz cantante enquanto piscava para outra raposa de 9 caudas que começou a corar como uma colegial. Capítulo 483. Local desconhecido, Tóquio. Então, quando vamos atacar? Estou muito entediado. Simplesmente continuamos observando e observando. É tão chato. Uma bela jovem estrangeira com cabelos loiros e olhos azul celeste praticamente choramingou e começou a fazer beicinho infantil. A mulher usava um gakuran para meninas e também usava uma armadura por cima. O nome da mulher era Jane e ela era a única mulher membro da facção heroica. Ela também era possuidora do Sacred Gear Blade Blacksmith. Você encontrou alguma coisa sobre a segunda raposa de 9 caudas espreitando em Asaka? Cão questionou em um tom desinteressado e Jane pareceu realmente envergonhada
envergonhada ao ouvir a pergunta. Ninguém sabe nada sobre a mulher. Há algum tempo ela apareceu em Kyoto junto com outras 2 mulheres. Segundo nosso agente, as outras mulheres eram muito fortes. Não consigo encontrar nada além disso, Jane disse enquanto brincava com ela a dedos. Acho que não deveríamos fazer nada sem reunir informações suficientes, George disse em tom firme enquanto levantava os óculos. O que eles podem fazer? Pelo que eu vi, o atual líder da facção Yokai de Kyoto não é tão forte. Um homem de 2 metros de altura, corpo bem construído e cabelos grisalhos na altura dos ombros exclamou em tom arrogante. O homem tinha um sorriso arrogante no rosto. Ele estava vestido com um uniforme escolar japonês e também usava uma armadura de inspiração grega por cima do uniforme escolar. O nome do homem é Hércules e ele carregava o espírito do herói mitológico grego, Hércules. Não seja tão rápido em tomar uma decisão, isso pode ser a nossa ruína, disse um jovem bonito com cabelos brancos prateados e olhos vermelhos em um tom suave. Assim como a facção heroica, ele também usava uniforme escolar e um casaco de padre por cima. O homem tinha 5 espadas penduradas na cintura criando uma saia de espada. O nome do homem é Siegfried. Ele foi criado como um bebê de proveta a partir de múltiplos padrões genéticos na instituição Sigurd que estava tentando criar o verdadeiro descendente de Sigurd. Eles queriam criar um humano com a habilidade de manejar a espada demoníaca grão. Siegfried também era conhecido como The Demonic Sword User Chaos Ed Sieg por causa de sua forma de lutar. Siegfried possuía um Twist Critical Scared Gear, mas em vez de uma manopla, ele criou um braço de dragão prateado em suas costas, dobrando seu poder. A subespécie Balance Breaker de seu Twist Critical, que permite que ele tenha 4 braços de dragão crescendo em suas costas, com seu poder dobrando para cada braço. Como resultado, Siegfried obtém 4 braços de dragão além de seus braços reais. Isso também deu a ele a habilidade de empunhar 6 espadas por vez, tornando-o extremamente perigoso. Depois de ouvir as palavras de Siegfried, Heracles rosnou de raiva, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Cão decidiu intervir. Ele simplesmente lançou um olhar penetrante para Hércules e Hércules bufou altivamente e desviou o olhar. Jane, quando ela vai embora? Cão questionou com um olhar pensativo no rosto. Ela vai partir em 3 dias para a reunião com o líder da facção Yokai Ocidental junto com sua filha, Jane respondeu e Cão esfregou o queixo por um momento. Então atacaremos em 3 dias pelo que sabemos, ela é extremamente protetora com sua filha. Se necessário, podemos usar sua filha para fazê-la se render, Cão disse em tom firme e todos dentro da sala acenaram com a cabeça. Entendimento. O membro mais jovem da facção heroica que ainda não havia dito nada até agora também acenou com a cabeça em concordância. O membro mais novo era um menino baixo, de pele escura, cabelo azul acinzentado e olhos roxos. Assim como os outros membros, ele também vestia um uniforme escolar japonês com um casaco longo por cima. O nome do menino é Leonardo e ele é o portador de um dos 4 longinos mais fortes, o Anililation Maker. Leonardo era um tipo de menino muito silencioso e na maioria das vezes simplesmente tinha uma expressão vazia no rosto. Havia outro membro da facção heroica que ainda não havia dito nada. Ele também acenou com a cabeça em compreensão. Ele era um jovem com cabelos pretos presos em um coque e também usava óculos escuros. Seu traje consiste em um uniforme escolar japonês preto. O nome do homem era Conla. Conla herdou o espírito do Conla original, filho do herói mitológico irlandês Cuchulain. Conla também empunhava a Sacred Gear, Night Reflection, que lhe dava a habilidade de controlar as sombras. Essas sombras podem absorver ataques e redirecioná-los em qualquer direção que o usuário desejar, de qualquer sombra dentro da área de influência da Sacred Gear. Depois disso, a facção heroica começou a se preparar para o ataque. Nox, Floresta Kuo. O que você pode me dizer sobre isto? Ela perguntou enquanto jogava o King Piece para Momo. Momo pegou facilmente a peça e olhou atentamente por um momento. Então, está aí a peça do rei? Momo questionou enquanto olhava para a engenhoca em sua mão e ela simplesmente cantarolou concordando. Graifia obedientemente ficou atrás de ela com alguns arquivos nas mãos. Bem, preciso ver toda a pesquisa antes de poder dizer qualquer coisa, Momo disse encolhendo os ombros. Sim, ela havia explicado o que aquela coisa fazia, mas ela não era especialista e não tinha ideia de como aquela maldita coisa funcionava. Primeiro de tudo, ela precisava saber como funcionavam as Evil Pieces e só depois disso ela poderia começar a fazer experiências com a King Piece. Momo rapidamente percebeu o arquivo nas mãos de Graifia. Me dê esses arquivos, Momo disse apressadamente. Ela já estava em seu modo cientista. No momento, Fleur e Jean não estavam aqui. Momo havia contado às 2 sobre seu novo projeto, então as 2 decidiram comprar alguns lanches antes de começarem a pesquisar. Graifia deu um passo à frente graciosamente e entregou os arquivos para Momo. Momo aceitou os arquivos com um sorriso agradecido e começou a folheá-los. Ela simplesmente olhou para a cena com uma expressão vazia no rosto, pois sabia que demoraria muito para Momo terminar de ler aqueles arquivos. Acho que vou deixar você com sua pesquisa, ela disse secamente e colocou uma pequena caixa de madeira na mesa na frente de Momo. Um conjunto completo de Evil Pieces está aí, ela acrescentou e Momo simplesmente cantarolou. Ela praticamente revirou os olhos e decidiu ir embora. Graifia obedientemente seguiu ela para fora da sala sem dizer nada. Assentamento Nekomata, território Yokai Oriental. Vocês 2 parecem estar bastante acostumados com nossa aldeia. Magari disse com um sorriso suave no rosto e Kuroka e Shirone acenaram com a cabeça com sorrisos brilhantes em seus rostos. Os 2 se acostumaram bastante com todos na aldeia e com os aldeões.
Ambos estavam aprendendo coisas rapidamente desde o mês passado. No começo foi muito difícil para Shirone devido à sua personalidade, mas aos poucos ela estava saindo de sua concha e Kuroka ficou extremamente feliz por causa disso. Os dois também se tornaram bastante próximos desde que começaram a treinar aqui. Já faz muito tempo que Shirone perdoou sua irmã por deixá-la para trás, mas reconectar-se com sua irmã foi bastante difícil. Neste momento os dois chegaram a um entendimento. Sim, este lugar meio que gosta de você, Kuroka disse com um olhar pensativo no rosto enquanto batia no queixo com o dedo. Shirone também acenou com a cabeça concordando. Você mudou de ideia sobre ficar aqui? Magari perguntou em tom esperançoso e assim que Kuroka ouviu a pergunta, uma expressão complicada apareceu em seu rosto. Shirone não tinha nenhuma opinião sobre este assunto, pois ela aceitaria alegremente a decisão de sua irmã. Você sabe que não posso. Não é que eu não queira, mas fiz um acordo com o Destruidor para a proteção da minha irmã e não quero quebrar o acordo. Kuroka disse com um sorriso tenso no rosto. Magari deu a Kuroka um sorriso simpático. Bem, nossa aldeia sempre aceitará você se você decidir mudar de ideia, Magari disse em um tom tranquilizador e se afastou lentamente após se despedir das irmãs. Lentamente as duas irmãs saíram da aldeia enquanto caminhavam casualmente. Nenhum deles disse nada e continuaram andando lado a lado até saírem da aldeia. Shirone puxou a manga da irmã depois que elas finalmente deixaram as instalações da aldeia. Sim, Shirone. Kuroka olhou para sua irmã mais nova e perguntou em tom suave. Por que você mentiu para Magari? Shirone perguntou enquanto olhava nos olhos de Kuroka. Kuroka respirou fundo, pois seria uma longa conversa. Capítulo 484. Por que você mentiu para Magari? Shirone perguntou enquanto olhava nos olhos de Kuroka. Kuroka respirou fundo, pois seria uma longa conversa. Por alguns segundos, ela não disse nada porque não sabia como iniciar a conversa. Bem, não foi uma mentira completa, não exatamente, Kuroka disse enquanto colocava as mãos atrás das costas e começava a olhar para o céu. Eu quis dizer o que disse a ela, Kuroka disse e Shirone lançou-lhe um olhar não convencido. Diga-me, Shirone, você acha que alguém além de Hel teria me ajudado? Quero dizer, limpar meu nome e depois me ajudar a conseguir sua tutela? Kuroka perguntou suavemente enquanto olhava nos olhos de sua irmã. Eu não sei, Shirone disse em um tom inseguro, pois ela realmente não tinha ideia. Kuroka lançou um olhar simpático para a irmã. Ninguém teria me ajudado. Veja, eles não tinham nada a ganhar me ajudando. Neste momento, Magari ou os yokais estão sendo gentis conosco, mas se eu ainda tivesse meu status criminal, eles teriam tentado. Me coloque no chão em vez de me ajudar, Kuroka explicou com um sorriso tenso no rosto. Você está errado. Alguém pode ter ajudado você. Shirone defendeu e Kuroka sorriu gentilmente. Eles podem ter, mas não há como saber com certeza. Parei de confiar cegamente em todos. Nosso pai bastardo também foi gentil quando a mãe estava viva, Kuroka disse em um tom amargo. Shirone não tinha ideia de como argumentar contra isso. Shirone, eu vi muitas traições ao longo da minha vida e vi como os líderes agem, e eu nunca confiaria em um líder de alguma facção. Bem, talvez exceto Lady ela, Kuroka disse com uma expressão pesada no rosto. Lágrimas começaram a surgir nos olhos de Shirone. Ela não conseguia nem imaginar o que sua irmã havia passado. Você ainda é jovem e não quero que experimente as coisas que eu experimentei. Essa é uma das razões pelas quais aceitei a oferta de Hel, Kuroka disse com um sorriso e bagunçou o cabelo de Shirone. Shirone fungou alto e abraçou a irmã enquanto as duas continuavam andando. Kuroka sorriu brilhantemente e passou um braço por cima do ombro da irmã e puxou-a para mais perto. Após alguns momentos de silêncio, um sorriso provocador apareceu no rosto de Kuroka. A outra razão pela qual eu quero ficar em Nox, Kuroka disse em um tom alegre e Shirone imediatamente ergueu os olhos para encarar o rosto de sua irmã. Você vê, minha época de acasalamento está prestes a chegar e eu moro sob o teto do homem mais forte de todo o universo. Kuroka explicou alegremente e Shirone se iluminou como uma árvore de Natal. Fumaça começou a sair de sua cabeça. Não se trata apenas da minha época de acasalamento, comecei a gostar muito dele, quero ter uma ninhada de gatinhos com ele. Mas não sei se ele permitiria alguém fraco como eu em sua cama ou não. Kuroka terminou com uma expressão taciturna no rosto. Você deveria tentar se é isso que você quer, Shirone murmurou com um enorme rubor no rosto. Ela queria evitar dizer qualquer coisa, mas também queria animar a irmã. Você sabe quando vai entrar no cio? Após alguns minutos de silêncio, Shirone questionou. Shirone ainda não havia entrado no cio, então ela não tinha experimentado isso sozinha, mas ela aprendeu tudo com os outros necomatas. Algo em torno de uma semana, Kuroka respondeu e então lançou um olhar penetrante para sua irmã. Você não deveria tentar fazer isso com ninguém, Kuroka disse com uma expressão séria no rosto e Shirone se irritou ao ouvir as palavras de sua irmã. Por quê? Shirone perguntou com um olhar vazio no rosto. Porque você é jovem. Kuroka brincou. Começamos a entrar no cio assim que nosso corpo se torna capaz o suficiente para carregar um filho, mas isso não significa que você deva carregar um filho. Kuroka explicou em um tom exasperado e Shirone lançou outro olhar para sua irmã antes de ela relutantemente assentir sua cabeça em compreensão. Kuroka sorriu abertamente e bagunçou o cabelo da irmã. Não se preocupe, não vou impedi-la depois que você completar 17 anos, Kuroka explicou e mais uma vez Shirone corou e fumaça começou a sair de sua cabeça e orelhas. Kuroka começou a rir depois de observar a reação de sua irmã. A irmã dela era tão adorável. Com Hel, parece que a facção heróica deixará de existir depois de 3 dias. A morte deles não será uma grande perda. Bem, Indra pode se sentir muito mal, mas seus sentimentos são inconsequentes. Se ele realmente se sentia tão mal, então ele não deveria ter permitido que a facção heróica ficasse louca. Balancei minha cabeça para clarear minha mente.
Eu não queria ouvir Kuroka fazendo planos sobre como entrar em minhas calças. Eu precisava me concentrar no que estava fazendo agora. Eu sabia como funcionava a mente de Yashiro, ela já me considera seu marido. Então, eu preciso propor a ela também. Se eu não perguntar a ela junto com as outras garotas, ela se sentiria mal, mas ela aceita assim mesmo e nem diria nada. Bem, ela não diria nada, mas ela pode tentar me derrubar se seu lado sádico decidir aparecer. De qualquer forma, finalmente terminei de preparar a pedra preciosa de Yashiro. Resolvi optar por um diamante negro com tonalidade avermelhada. Tenho certeza que ela vai adorar a pedra. Agora que terminei com a pedra, decidi começar a trabalhar no anel dela. Todos os anéis terão o mesmo desenho. Retirei um pequeno pedaço do enésimo metal do meu espaço de armazenamento e com isso finalmente comecei a trabalhar nele. Depois de 1 minuto, terminei. Então, depois de colocar a pedra no ringue, decidi me deitar e vagar pelo espaço sem fim. Agora, devo propor todos ao mesmo tempo ou levá-los para um encontro curto e depois propor individualmente? Depois de 1 hora de contemplação, finalmente decidi propô-los individualmente. Assim poderei torná-lo especial para todas as meninas. Agora preciso planejar datas separadas. Ter um harém traz seus próprios problemas. Capítulo 485. Com Momo. Você está pronto? Hel perguntou ao entrar na sala vestido de terno. Eu não ia mentir. Ele estava muito bonito naquele terno dele. Ele se aproximou de mim e se inclinou suavemente. Eu levantei minha cabeça ansiosamente para lhe dar acesso aos meus lábios. Ele me beijou nos lábios e sorriu brilhantemente. A propósito, você está realmente lindo, Hel disse suavemente, e eu dei a ele um sorriso brilhante. Dei-lhe outro beijo nos lábios e dei-lhe uma piscadela provocadora. Depois disso, decidi retomar o que venho fazendo. Estou quase terminando, só me dê um momento, eu disse enquanto tirava uma caixa de joias do armário da cômoda. Eu estava prestes a pegar o colar, mas Hel me impediu colocando a mão sobre a minha. Permita-me, Hel sussurrou em meu ouvido enquanto usava seus poderes para levantar o colar e colocá-lo em volta do meu pescoço. Ele acariciou suavemente minha nuca enquanto amarrava o colar. Esta noite, ele está ganhando todos os pontos de bom namorado. Não sei o que aconteceu, mas ontem ele voltou e convidou todas as suas garotas para sair individualmente. Claro, fiquei muito animado depois de ouvir isso. Já fazia algum tempo que ele não me levava para um encontro. Acho que ele deve estar planejando alguma coisa, mas eu não ia dizer nada. Vou simplesmente sentar e aproveitar o encontro. Ele usou seus poderes para pegar os brincos do estojo e gentilmente ajudou com eles também. Alguém vai ter muita ação depois do encontro. Obrigado, eu disse com um sorriso quando finalmente terminei, então lentamente me levantei da ferramenta. Hel ficou olhando para mim por alguns segundos sem piscar. Coloquei um dedo sob seu queixo e fechei sua boca aberta. Eu realmente gosto da reação dele. Vamos, lindo. Você vai engolir uma mosca? Eu disse em tom de provocação e funcionou perfeitamente. Ele balançou a cabeça para se recompor e sorriu para mim. Você está absolutamente brilhante. Hel exclamou enquanto gentilmente estendia o braço para mim. Sorri para ele e cruzei meu braço com o dele. Então, para onde estamos indo? Eu finalmente perguntei a ele, incapaz de me conter. Lembro-me da minha adolescência quando éramos só nós dois. Tenho saudades daqueles tempos, mas não abro mão da minha grande família por nada no mundo. Acho que uma surpresa seria muito melhor. Hel disse com um sorriso provocador e eu lancei-lhe um olhar irritado, mas não consegui evitar de sorrir. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, me vi do lado de fora de nossa casa em Vesta junto com Hel. O carro parece muito bom. Quando você o comprou? Perguntei a Hel enquanto verificava o carro novo que ele havia comprado. Ontem mesmo, Hel respondeu enquanto me conduzia gentilmente em direção ao carro. Abrimos a porta e seguramos para mim, dei-lhe um sorriso deslumbrante e entrei no carro. Sim, ele está verificando todas as caixas de bons namorados esta noite. Ele fechou a porta com cuidado e caminhou em direção ao outro lado do carro, abriu a porta e entrou rapidamente no carro. Eu já estava ocupado olhando o carro. Acho que meu pai tinha um carro assim, obviamente, era um modelo mais antigo. Então, você gostou do carro? Hel perguntou quando finalmente ligou o carro. O carro é totalmente silencioso e sem vibrações, deve funcionar com eletricidade. O povo de Vesta parece ter se desenvolvido muito, eu disse enquanto olhava para os prédios. Vi muitos carros voadores, mas as ruas também estavam cheias de carros. Finalmente chegamos em frente a um dos edifícios mais altos. Reconheci o prédio num instante. Hel me trouxe ao melhor restaurante de Vesta, agora tenho certeza que ele está planejando algo e se for o que penso, então nós dois teremos uma noite sem dormir. O atendente abriu a porta para mim e eu lhe dei um aceno de gratidão. Hel caminhou até mim e estendeu o braço para mim. Felizmente cruzei meu braço com ele e ele gentilmente me conduziu para dentro do prédio. Caminhamos até a recepção. Tenho uma reserva com o nome de Leviatã, Hel disse e a recepcionista empalideceu drasticamente, mas notei facilmente que seus olhos estavam cheios de respeito e reverência. A recepcionista rapidamente confirmou a reserva e nos designou um atendente. O atendente rapidamente nos levou ao andar mais alto e fiquei surpreso ao ver que o quarto era completamente sem graça. O chão era preto enquanto o resto da sala era branco e não havia decorações nem nada dentro da sala. Havia uma pequena mesa e 2 assentos no meio da sala. Essas eram as únicas coisas dentro da sala. Lancei um olhar questionador para Hel que ainda sorria como um maluco. Seu sorriso estava começando a me irritar, o atendente finalmente nos deixou e Hel puxou minha cadeira para trás como qualquer cavalheiro. Eu dei a ele um olhar complicado, mas ainda assim me sentei. Então ele sentou-se apressadamente do outro lado. Você vai gostar disso, ele disse e estalou o dedo e tudo ao nosso redor ficou transparente. Eu engasguei de surpresa pois era como se estivesse flutuando no céu com Hel e a mesa entre nós.
Não foi a primeira vez que voei, mas eu não tinha nenhum poder de voar sozinho, então isso também foi ótimo. Agora finalmente entendo porque a sala estava completamente vazia e feia. Uma fresta se abriu e 2 servidores entraram na sala com pratos nas mãos. Devo dizer que a surpresa foi realmente incrível. Os garçons colocaram a comida na mesa e saíram da sala. O encontro até agora foi brilhante. Vamos ver como progride e quero ver se ele consegue me dar outra surpresa ou não. Capítulo 486. Com Hel. A comida é muito boa, Momo disse com um sorriso no rosto enquanto continuava a comer. Sorri com suas palavras e inclinei a cabeça para o lado. Estou feliz que você tenha gostado da comida, eu disse enquanto tomava um pequeno gole da minha taça de vinho. O vinho também é bom. Já testei melhor na coleção do Nemuri, mas essa ainda é uma das melhores, suponho. O resto do jantar passou enquanto continuávamos conversando. O fim do encontro estava finalmente se aproximando. Porra, por que diabos estou me sentindo tão nervoso de repente? Respire fundo, Hel. Você consegue. Eu me castiguei. Retirei lentamente a caixa do anel do espaço de armazenamento debaixo da mesa. Continuei mexendo na caixa enquanto bebia vinho com uma expressão calma no rosto. Momo também estava fazendo o mesmo. Então, você se divertiu? Perguntei suavemente enquanto decidia esperar pela oportunidade certa. O encontro foi simplesmente maravilhoso, Hel. Já faz algum tempo que sinto falta disso, sabe? Só nós dois, Momo disse e eu não consegui evitar de fazer uma careta internamente. Momo percebeu minha situação e começou a rir. Não se preocupe, não me importo com as outras garotas. Afinal, fui eu quem pediu para você procurar mais mulheres, embora esteja muito feliz que você tenha feito isso. Agora tenho uma família muito grande e muitos amigos, Momo acrescentou em um tom alegre, e eu só consegui rir nervosamente depois de ouvir suas palavras. Depois de mais um minuto, nós dois estávamos prontos para sair, levantei-me e caminhei em direção a Momo e estendi minha mão para ela. Momo deu um sorriso doce ao aceitar minha mão e se levantar. Assim que ela se levantou, caí de joelhos. Peguei a caixa do anel e a segurei aberta na frente de Momo. Agora, ela estava olhando para mim com os olhos arregalados e cobrindo a boca com uma das mãos. Momo Yaoyoruzu, fui o homem mais sortudo de todo o universo por encontrar uma mulher incrivelmente brilhante como você e tenho ainda mais sorte por você ter decidido me dar uma chance e me amar de volta. Eu sei, deveria ter feito isso antes, mas agora que finalmente estou fazendo isso, quero fazer isso direito. Momo Yaoyoruzu, você quer se casar comigo? Perguntei baixinho e já pude ver que os olhos de Momo estavam cheios de lágrimas. Esperei alguns segundos com a respiração suspensa enquanto Momo não dizia nada. Isso estava me deixando nervoso. Momo de repente gritou e pulou em meus braços enquanto gritava sim. Passei meus braços em volta dela para impedi-la de cair. Levantei-me lentamente e ela finalmente se separou de mim e imediatamente bateu seus lábios nos meus. Eu felizmente a beijei de volta, fiquei nas nuvens. Eu tinha certeza de que ela aceitaria, mas me sinto muito melhor agora que ela aceitou de verdade. Nós dois finalmente nos separamos e ela continuou me olhando com fome. Acho que esse anel pertence ao meu dedo agora, Momo disse em tom de provocação enquanto levantava a mão esquerda. Sorri e coloquei o anel em seu dedo. Momo olhou para a mão dela e um sorriso brilhante apareceu em seu rosto. É lindo! Momo exclamou de felicidade e mais uma vez me beijou nos lábios. Depois de alguns segundos, ela olhou nos meus olhos. Acho que deveríamos voltar, não é? Momo sussurrou com voz rouca e eu não pude mais concordar. Segurei a mão dela e comecei a caminhar em direção à saída. A parede se abriu e nós dois saímos da sala de mãos dadas. Finalmente parei na recepção para pagar a conta. A recepcionista rapidamente percebeu o anel e um sorriso radiante em Momo. Depois disso, ela parabenizou nós dois. Aceitamos alegremente o gesto e agradecemos. Saí pela entrada junto com Momo e descobri que nosso carro já estava nos esperando. Segurei a porta aberta para Momo quando ela entrou no carro e só depois de alguns segundos saí do restaurante. Momo já estava acariciando minha coxa. Resolvi foder e acabei usando meus Space Powers. O carro inteiro apareceu na frente da nossa casa e no segundo seguinte joguei Momo na cama. Ela ficou surpresa e chocada por um momento, mas quando finalmente percebeu o que aconteceu, ela me deu um sorriso atrevido e começou a rastejar de volta na cama, me fazendo um convite. Bem, não preciso que me digam 2 vezes. Então, desabotoei minha camisa lentamente enquanto subia na cama e encostava meus lábios nos de Momo. Resolvi acelerar o tempo dentro do quarto, para que pudéssemos nos divertir ao máximo sem nos preocupar com o tempo. Uma pequena eternidade depois, fizemos sexo selvagem várias vezes, não foi nada selvagem se comparado com o quão selvagens Nemuri ou Dora costumam ser. Depois disso, acabamos fazendo amor várias vezes também. Foi lento, gentil e apaixonado. Foi brilhante e nós dois gostamos muito. Ainda não consigo acreditar que você finalmente me pediu para ser sua esposa, Momo disse com um sorriso enquanto olhava para seu anel. Eu me mexi um pouco na cama e a puxei para mais perto de mim. Desculpe, simplesmente não tenho ideia de por que acabei demorando tanto, eu disse em tom de desculpas e Momo me beijou nos lábios e começou a acariciar minha cabeça. Não se preocupe, estou totalmente bem com isso, Momo disse com um sorriso enquanto se aconchegava em meu peito. Momo, você pode ficar aqui enquanto eu tiro as outras garotas? Não quero estragar a surpresa das outras, eu disse em tom nervoso pois não queria ofender Momo. Claro, amor, sem problemas. Eu também não quero estragar o momento especial de ninguém. Boa sorte. A propósito, Momo disse com um sorriso e eu não consegui parar de sorrir depois de ouvir suas palavras. Obrigado. Mas acho que ainda posso poupar algum tempo, eu disse com uma expressão significativa no rosto. Os olhos de Momo se arregalaram. Espere. Momo gritou em protesto, mas seu protesto morreu assim que entrei nela. Capítulo 487. Com Hel.
Depois de um bom e longo banho refrescante, saí rapidamente do banheiro e fui em direção ao armário. Momo estava dormindo profundamente porque estava muito cansada, mas havia um sorriso satisfeito em seu rosto. Não acho que as outras garotas, exceto Luna, tenham alguma ideia dos meus planos, mas não devo subestimar a intuição delas. A intuição feminina é assustadoramente precisa. Desta vez, decidi usar algumas roupas casuais de treino. Depois de voltar o tempo ao normal dentro da sala, me teletransportei para longe. Eu apareci em uma praia. A praia estava repleta de vários tipos de animais extintos que não estavam mais extintos e havia uma garota de cabelos loiros sujos, sentada no meio de todo o grupo. Luna imediatamente se animou assim que cheguei à praia. Seus animais de estimação imediatamente se viraram para mim, mas com um simples gesto de mão Luna acalmou todos eles. Sim, resolvi pedir a Luna em casamento, ela já sabia o que eu estava fazendo, então não houve surpresa desde o início. Olá! Luna me cumprimentou com um sorriso alegre no rosto. Oi, eu disse enquanto caminhava lentamente em direção a ela. Você está vestido demais, Luna apontou enquanto me olhava. Sim, quando comparado com Luna, eu estava exageradamente vestido, afinal ela só estava vestida com um biquíni de 2 peças. Isso eu sou, embora eu tivesse algo diferente em mente, além de descansar sob o sol. Eu disse com um olhar significativo no rosto e o rosto de Luna pareceu se iluminar depois de ouvir minhas palavras. Algo como um acampamento? Luna me questionou esperançosamente e honestamente eu estava pensando em levá-la para um acampamento. Provavelmente é por isso que ela se absteve de usar seus olhos de cachorrinho senjutsu em mim. Sim, então, você está pronto para isso? Eu perguntei e Luna balançou a cabeça animadamente como um pica-pau. Só espere alguns minutos, preciso me despedir deles e pegar meu kit de acampamento com Nox. Luna cantou em um tom animado enquanto se levantava. Oh, não se preocupe, vou evitar as outras garotas, Luna disse com uma risadinha enquanto começava a pular em direção a seus animais de estimação. Eu simplesmente balancei a cabeça divertido e conjurei uma cadeira para mim. Sentei-me na minha cadeira e esperei Luna terminar, pois demoraria algum tempo para Luna se despedir de todos os seus animais de estimação. Luna poderia ter sido a melhor domadora de feras da história de qualquer mundo mágico. Luna levou cerca de meia hora para se despedir de seus animais de estimação depois de dizer-lhes para não brigarem entre si enquanto ela estivesse fora e ela disse-lhes para cuidarem de si mesmos. Todos os seus animais de estimação balançaram a cabeça como crianças antes de desaparecerem na linha das árvores. Momentos depois, Luna desapareceu e ela voltou depois de um minuto vestida com roupas de acampamento e sua fiel mochila. Eu sabia que a mochila foi modificada e continha todo o kit de acampamento dela. Luna sorriu para mim enquanto se aproximava de mim enquanto pulava. Então, você tem um lugar em mente? Perguntei a Luna e ela pareceu pensar um pouco quando um brilho atordoado apareceu em seus olhos. Que tal o Parque Nacional do Grand Canyon? Eu sempre quis ir para lá, Luna disse após alguns segundos de silêncio. Eu simplesmente dei de ombros pois não tive problemas com a escolha do local. Claro. Agora eu acho que você não deveria ter colocado essas roupas pesadas. Seu biquíni estava bom, eu disse com um sorriso e Luna começou a rir. Não seja boba, Hel. O que você acha que estou usando por baixo dessas roupas? Nunca fiz trekking de biquíni, mas tenho certeza que será uma experiência legal para nós dois, Luna retrucou com um sorriso semelhante e me deu uma piscadela significativa. Oh, bem. Felizmente tenho meu calção de banho no meu espaço de armazenamento, eu disse com um sorriso orgulhoso no rosto enquanto estendia minhas mãos em sua direção. Ela riu mais uma vez e aceitou minha mão, e no segundo seguinte, estávamos no vale do Parque Nacional do Grand Canyon. Será que consigo pegar uma cascavel? Luna murmurou para si mesma e eu quase gemi. Luna, por que você quer pegar uma cascavel? Perguntei enquanto esfregava as têmporas, embora já soubesse por que ela estava tentando pegar uma cascavel. Porque eu não tenho uma cascavel como animal de estimação. Bobo, Luna disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tudo bem. O argumento de Luna era válido, então decidi admitir. Depois disso, nós dois seguimos em direção ao canyon. Havia outras pessoas também, mas elas simplesmente nos ignoraram enquanto eu usava ativamente meus poderes da realidade para me manter invisível. Lentamente, os outros humanos começaram a diminuir à medida que avançávamos mais fundo nos canyons. Alguns grupos de campistas e trek ainda podiam ser vistos, mas o local não estava tão lotado como antes. Nenhum de nós estava com pressa, então continuamos simplesmente andando pelo desfiladeiro. Tanto Luna quanto eu já perdemos nossas camisas por causa do calor. Não foi um problema, pois os outros humanos eram muito raros e, além disso, nenhum deles conseguia nos ver. Estava escurecendo, então decidimos montar acampamento perto de um lago subterrâneo. Com meus poderes, localizar algo assim foi bem fácil. Infelizmente, Luna não encontrou uma cascavel, mas não perdeu as esperanças. Não se preocupe, você encontrará uma cascavel amanhã. Eu assegurei a ela, ela sorriu para mim com um sorriso brilhante no rosto. Sim. A propósito, você pode trazer um pouco de água enquanto eu acendo o fogo? Luna perguntou em um tom animado e eu balancei a cabeça. Eu estava prestes a usar meus poderes, mas Luna falou novamente antes que eu pudesse fazer isso. Ah, e não use seus poderes, Luna me lembrou, então eu simplesmente peguei as garrafas enquanto caminhava em direção ao lago. Por alguma razão, Luna continuou insistindo em não ter poderes durante os acampamentos. Bem, de qualquer forma, não tive nenhum problema. Acampar sempre foi divertido desde que Luna estivesse envolvida. Capítulo 488. Com Hel. O que você acha dos seus marshmallows? Questionei Luna que estava trabalhando com chocolate quente.
Segundo Luna, marshmallows e chocolate quente eram obrigatórios no acampamento. Decidi não discutir com esse sentimento. Não muito cozido, por favor, Luna respondeu com um sorriso inocente no rosto e eu simplesmente levantei as sobrancelhas. A propósito, o chocolate quente está quase pronto, Luna acrescentou, parecendo um pouco alegre. Depois disso, ela decidiu voltar sua atenção para o pote cheio de chocolate quente. Então, o que você quer para o jantar, Luna? Eu perguntei enquanto continuava trabalhando nos marshmallows. Trouxe bacon e bifes junto com alguns temperos. Você pode fazer algo com isso? Ah, trouxe alguns ovos também, Luna respondeu animadamente e lançou-lhe um olhar impressionado. Lembro-me de alguém dizendo que não queria estragar a diversão de um acampamento. Eu parei em um tom seco e Luna me lançou um olhar condescendente antes de um olhar completamente inocente aparecer em seu rosto. Não sei do que você está falando, Luna disse em um tom inocente. Eu simplesmente dei a ela um olhar vazio antes de decidir continuar trabalhando nos marshmallows. Luna finalmente terminou o chocolate quente, então tirou a panela do fogo e colocou uma tampa em cima. Me dê os marshmallows, você pode começar a preparar nosso jantar, Luna sugeriu e eu simplesmente dei de ombros e decidi seguir sua sugestão. Eu vasculhei a bolsa dela, que foi expandida magicamente, e encontrei o estoque de comida. Peguei um bife, alguns ovos e os temperos. Eu adoraria ter mais ingredientes, já que queria cozinhar algo gostoso, mas os ingredientes atuais não foram nada ruins. Nós dois continuamos fazendo nossas próprias coisas enquanto conversávamos pequenas. Luna finalmente terminou com os marshmallows, e eu também terminei com os temperos. Então, depois de espetar o bife, coloquei no fogo e Luna me entregou uma tigela cheia de chocolate quente e marshmallows. Isso é bom, eu disse enquanto balançava a cabeça enquanto tomava um gole da tigela. Luna acenou com a cabeça de maneira fofa como um pica-pau, e também concordou com minha afirmação quando tomou o primeiro gole de sua própria tigela. Depois de terminar o chocolate quente, nós dois decidimos deitar e observar as estrelas. Havia uma pequena rachadura no telhado e era grande o suficiente para nós dois olharmos para o céu. Nós dois simplesmente caminhamos para nos abraçar e relaxar. Luna se aconchegou em meu peito no enquanto seus seios cobertos apenas pela parte superior do biquíni eram pressionados contra o meu lado. Sabe que em algumas culturas se considera que depois de morrer as pessoas se transformam em estrelas? De repente Luna falou me surpreendendo. Não sei de onde ela veio, então passei meu braço em volta de sua cintura e puxei-a para mais perto. Quando eu era pequena, mamãe costumava me dizer isso, Luna disse com um sorriso triste no rosto. Depois que ela morreu, todas as noites eu procurava pela estrela mais brilhante para ser minha mãe. Me senti bem ao pensar que ela ainda estava cuidando de mim mesmo que minha mãe não estivesse ao meu lado. Luna continuou falando e começou a acariciá-la de volta de uma maneira reconfortante. Mesmo que agora eu saiba a verdade, às vezes procuro a estrela mais brilhante, e então começo a falar sobre minha vida enquanto olho para a estrela. Luna disse e continuou olhando para a estrela mais brilhante visível pela fenda. Você quer conhecê-la? Eu questionei suavemente e ela pareceu contemplar minha pergunta, mas depois de um minuto inteiro de silêncio, ela balançou a cabeça em negação. Não, acho que ela está feliz onde quer que esteja, Luna disse com um pequeno sorriso no rosto. Eu simplesmente quero continuar pensando como a estrela mais brilhante, isso me faz sentir feliz, segura e contente. Luna acrescentou com um sorriso enquanto finalmente desviava o olhar da estrela. Ela olhou para cima e começou a olhar nos meus olhos. Luna, não sei como começar, mas vou dar o meu melhor. Você é uma das mulheres mais incríveis que conheço. Estou muito feliz por ter conhecido você e ainda agradeço as minhas estrelas da sorte desde agora que nós dois estamos juntos. Eu te amo, Luna Lovegood. Você me dará a honra de se casar comigo? Perguntei sem mudar de posição, mas tirei o anel dela do meu espaço de armazenamento e segurei-o entre nós. Eu disse tudo enquanto olhava fixamente nos olhos de Luna. Eu sei que poderia ter feito melhor, mas foi simplesmente um impulso do momento. Estávamos sob a estrela mais brilhante visível através da fenda e Luna disse que às vezes ela ainda considerava a estrela mais brilhante como sua mãe. Ela disse que se sentia feliz, segura e contente sob a estrela mais brilhante, pois sentia que sua mãe estava cuidando dela. É por isso que senti que deveria pedi-la em casamento agora mesmo, pois este era o melhor momento. Luna ficou olhando nos meus olhos por alguns segundos sem dizer nada. De repente, ela gritou de alegria como uma garotinha e me abraçou com força. Sim, 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 sim. Luna continuou exclamando enquanto me abraçava com força. Ela levantou a cabeça e momentos depois começou a rir e levantou a mão esquerda. Depois disso, ela me lançou um olhar significativo. Sorri e coloquei o anel em seu dedo. Isso é lindo. Mamãe, você pode ver meu anel? Luna exclamou e então se virou para a estrela mais brilhante e perguntou em um tom inocente. Eu sorri e continuei acariciando suas costas. Eu não queria interferir. Agora, você deveria desviar o olhar, mamãe. Vou fazer meu marido me violentar. Ou você pode assistir se gostar disso. Luna acrescentou em um tom igualmente inocente e eu engasguei ao ouvir suas palavras. Capítulo 489. Com Hel, apareci dentro de Nox sem fazer nenhum barulho e silenciosamente comecei a caminhar em direção ao meu destino. Já era por volta da tarde agora. Não precisei dizer nada para Luna pela manhã. Depois de passar uma noite cheia de paixão na tenda sob as estrelas, acordamos completamente revigorados pela manhã e decidimos continuar a nossa sessão. Quando finalmente terminamos de nos satisfazer, Luna decidiu continuar explorando. Quem era eu para reclamar, então dei de ombros e alegremente me juntei a ela. Luna finalmente pegou um casal de cascavel e decidiu mantê-los com ela. Depois disso, ela decidiu me contar alguns de seus planos futuros. Pelo que Luna me contou, ela também estava planejando fazer uma viagem para algum HP ou de alternativo, mas de uma linha do tempo diferente.
Ela queria conhecer Erpo, o Sujo, ou Salazar Slytherin. De acordo com Luna, Átila se sentia muito sozinha, então ela queria chocar um basilisco macho para acasalar com Átila. Depois disso, ela queria procurar um companheiro para Fenris também. Ela tinha certeza de que ela ajudaria a conseguir outro lobo matador de deuses ou pelo menos ela lhe diria como criar um lobo matador de deuses. Acho que ela esqueceu que roubou Fenris de ela. Bem, de qualquer forma, tenho certeza que ela estará ocupada com Luna no futuro. Eu rastejei lentamente pelos corredores silenciosos quando finalmente cheguei ao meu destino. Com um aceno de mão, abri a porta se abriu com um clique suprimido. Entrei no quarto e fechei a porta silenciosamente, olhei ao redor dentro do quarto e reprimi um gemido que escapou dos meus lábios. Foi uma bagunça completa. A sala estava cheia de garrafas de cerveja, latas de refrigerante e vários tipos de embalagens. Com um aceno de mão, removi todo o lixo. Havia uma cama no meio do quarto e estava bem claro que alguém estava enrolado na cama. Algumas ações depois. Isso foi incrível. Vamos continuar? A mulher perguntou em tom rouco. Não. Precisamos ir a um encontro. Posso fazer algo se o encontro acabar como deveria ser, eu disse com um olhar fingido e pensativo no rosto. A mulher finalmente soltou meu membro entre suas coxas e se mexeu. A mulher se virou e seu cabelo lentamente ficou castanho claro quando ela começou a fazer beicinho como uma criança. Mas eu quero um pouco de ação. A mulher choramingou como uma criança e usou seus poderes para usar olhos de cachorrinho sem jutsu. Eu queria ceder, mas não o fiz. Dora, se você for uma boa menina durante todo o dia, então eu vou te punir depois do encontro, eu disse em tom justo. Eu sei que minha declaração estava errada, mas todo o corpo de Dora estremeceu de prazer e seus olhos começaram a brilhar em antecipação. Tudo bem. Dora resmungou, mas não conseguiu esconder sua excitação. Então, você tem algum plano para o encontro? Eu perguntei enquanto acariciava sua cabeça com amor. Dora pareceu contemplar por alguns segundos até que seu rosto se transformou em completa alegria. Sim, tenho alguns lugares em mente. Dora disse enigmaticamente e me lançou um olhar significativo. Capítulo 490. Com Hel, olhei para o panfleto que a deusa desajeitada me entregou diante de mim, depois levantei lentamente a cabeça e lancei-lhe um olhar de soslaio. Para que dismo, Dora? Isso não era algo que eu esperava da Dora, pelo que me lembro, ela odiava lugares altos. Ela estava com medo de tropeçar e acabar no fundo de algum vale, mas tivemos um encontro enquanto flutuamos no céu. Ela gostou daquele encontro, pelo que me lembro. A mulher que muda de forma apenas sorriu em resposta. Claro, mas não apenas paraquedismo, um monte de diversão emocionante, de parar o coração e cheia de adrenalina. Pense nisso, querido, poderíamos comprar um carro esporte e correr em uma pista, pular de uma ponte, fazer escalada, rafting. Dora disse parecendo muito animada. Seus olhos começaram a brilhar em antecipação e depois de ouvir suas palavras, meus olhos se arregalaram um pouco. Parece que Dora mudou muito. Bem, não é nada ruim, e Dora sempre foi viciada em adrenalina. Já faz algum tempo que não faço as coisas mencionadas por Dora, não vai fazer meu sangue bombear, mas nenhum de nós ficaria entediado. Eu pensei enquanto esfregava meu queixo com um olhar pensativo no rosto. Mesmo já tendo tomado uma decisão, decidi pensar um pouco, só para fazer minha desajeitada deusa suar um pouco. Finalmente dei um aceno rígido e olhei em seus olhos. Claro, parece divertido. Então, o que vem primeiro? Eu questionei com um sorriso. Dora levantou os 2 braços no ar e gritou alto. Momentos depois, ela se inclinou para frente com um largo sorriso no rosto. Você já andou de caiaque em uma cachoeira antes? Dora me questionou, parecendo muito animada. Não posso dizer que sim, Dora respondi com um tipo de sorriso semelhante no rosto. 1 dia e meio depois? Tenho que admitir, querida, esta foi uma viagem e tanto. A deusa que muda de forma exclamou entre mordidas em seu jantar. Finalmente terminamos de fazer tudo, destacou Dora antes de iniciar o encontro. Primeiro fomos passear de caiaque em uma cachoeira como Dora havia proposto. Foi uma experiência adorável, se nada mais. Depois disso fomos saltar de paraquedas. Mesmo não sendo algo assustador para nenhum de nós, ainda nos divertimos muito. Depois disso comprei para ela um Lamborghini SC20. Dora tinha aprendido a dirigir no YouTube, então eu não esperava muito, mas ela era muito melhor do que qualquer coisa que eu esperava. Ela obviamente acabou batendo, mas assim que a poeira baixou, nós 2 caímos na gargalhada. Era um carro maravilhoso, então consertei-o e teletransportei-o de volta para dentro de Nox. Depois desse fiasco, Dora decidiu fazer escalada e desistiu de qualquer plano de rafting. Eu estava completamente bem com isso, então começamos nossa viagem de alpinismo depois de conseguir todo o kit necessário. Felizmente, a falta de jeito de Dora era bastante controlável em uma superfície vertical. Honestamente, eu esperava que ela escorregasse pelo menos uma vez, mas por algum milagre maravilhoso, ela nunca escorregou. Foi algo realmente novo e fiquei completamente surpreso. Agora sua adrenalina estava finalmente começando a diminuir o suficiente para permitir pensamentos racionais e conversas normais. O único problema com isso é que também a deixou mais consciente da hora. Ela sabia que nosso encontro provavelmente estava chegando ao fim. Então decidimos aproveitar nosso jantar de forma muito excêntrica. Neste momento, nossa mesa de jantar estava pendurada ao lado da superfície de uma montanha. No início, Dora ficou um pouco inquieta, mas rapidamente se acostumou com a ideia. A adrenalina dela também deve ter ajudado ela. De qualquer forma, foi mais uma vez uma experiência completamente nova.
Ela me lançou um olhar irritado quando eu não pareceu responder. Dora decidiu me cutucar com o pé por baixo da mesa. Eu dei a ela um sorriso atrevido e a cutuquei de volta. Agora, Dora era uma mulher muito educada, bem educada e desajeitada, então decidiu continuar com mais intensidade o nosso jogo infantil de futsis. Depois de alguns momentos, Dora parou seu jogo de futsis e começou a rir como uma colegial. Eu sorri de volta e comecei a rir. Divertir-se infantilmente com Dora foi muito divertido. Ela era realmente incrível assim, diferente de todas as outras mulheres. Ela era uma pervertida degenerada, mas não posso culpá-la. Ela era a melhor amiga de Nemuri. Tenho certeza que todo mundo entendeu a história. Mesmo sendo uma degenerada, ela não está no nível de Nemuri. Dora também é boba e infantil, que adora fazer bobagens. Se você quiser, podemos ter um tipo semelhante de lua de mel, eu disse em uma voz cantante. Dora congelou assim que minhas palavras foram registradas em sua mente. Ela olhou nos meus olhos atentamente. Você está me perguntando o que eu estou pensando que você está me perguntando? Dora me questionou acusadoramente. Dora, eu te amo, mas não sei o que você está pensando. Eu não saio por aí lendo a mente das pessoas. Mesmo que eu possa, isso não vem ao caso, eu disse e Dora ficou furiosa e começou a me encarar. Eu lentamente levantei meu dedo para impedi-la de interromper. Mas se você está pensando que estou te pedindo em casamento, então terminei com um sorriso e um rápido aceno de mão. O anel de Dora apareceu em minha mão. Os olhos de Dora começaram a brilhar e seu cabelo começou a se transformar em várias cores quando ela percebeu o anel. O que diabos você está esperando, querido? Coloque no meu dedo. Dora retrucou com um amplo sorriso no rosto enquanto estendia imperiosamente a mão como uma princesa. Eu ri, mas ainda coloquei o anel no dedo dela. O cabelo de Dora ainda estava se transformando em várias cores, então o anel também começou a se transformar em várias cores. Dora engasgou de surpresa e tremeu quando seus olhos se arregalaram. Seios flácidos de Circe. Dora exclamou enquanto olhava para seu anel que mudava de cor. Essa era uma imagem que eu não precisava na minha cabeça, mas era algo que eu deveria ter esperado de Dora. Capítulo 491, com Hel. Então, quem você vai propor a seguir? Dora perguntou enquanto passava os dedos pelo meu peito. Ela tinha um sorriso de gato Cheshire marcando seu rosto. Eu não esperava nada menos, pois passei alguns dias cumprindo os fetiches bizarros de Dora. Bem, obviamente tive que acelerar o tempo dentro do nosso quarto. Eu tenho alguém em mente, respondi vagamente com um sorriso atrevido no rosto. Dora olhou para mim e momentos depois, seus lábios começaram a tremer e seus olhos começaram a se encher de lágrimas no estilo anime. Vamos, Dora. Isso não vai funcionar, eu brinquei e Dora bufou de maneira fofa e estufou as bochechas como uma criança. Comecei a rir e cutuquei sua bochecha com o dedo. Mais uma vez, Dora olhou para mim e decidiu rir. Tudo bem, você não precisa me contar. Vou dormir se você não se importa. Meu corpo todo está dolorido. Dora gemeu enquanto esticava o corpo. Eu simplesmente revirei os olhos. Lembro-me de alguém gritando não pare a plenos pulmões, eu disse em tom divertido, e Dora me lançou um olhar sujo. Eu não estava reclamando, estava simplesmente apontando como você arrebatou meu corpo terno, Dora disse com um sorriso bobo no rosto, e mais uma vez decidi ignorar sua provocação. Lentamente nós dois começamos a adormecer nos braços um do outro. Quebra de linha, acordei na manhã seguinte e descobri que Dora ainda estava dormindo profundamente, então, lenta e suavemente, saí da cama e fui em direção ao banheiro. Eu precisava estar renovado antes de conhecer a próxima mulher a quem planejava propor casamento. Depois de um banho agradável e quente e relaxante, rapidamente me vesti com algumas roupas casuais. Dora ainda estava dormindo. Me inclinei sobre ela e dei um beijo suave em sua testa. Um sorriso bobo apareceu no rosto de Dora e ela se aninhou na cama. Depois de lançar alguns feitiços de aquecimento sobre a cama, desapareci do quarto. Momentos depois, me vi em um jardim zen. Sapatos não são permitidos aqui, Dana-sama Yashiro disse em um tom monótono e continuou a bebericar seu chá. Rapidamente me livrei dos sapatos e da sujeira que trouxe para dentro. Você gostaria de um pouco de chá? Yashiro ofereceu com um sorriso agradável no rosto. Sim, claro, murmurei enquanto me sentava do lado oposto na pequena mesa colocada na frente de Yashiro. Ela sorriu para mim com um sorriso brilhante no rosto e começou a me servir um pouco de chá como uma dona de casa tradicional. Foi uma visão linda, e Yashiro gentilmente empurrou o copo em minha direção depois que ele foi enchido. Peguei a xícara e tomei um pequeno gole. Eu não era um entusiasta do chá, então não sabia como avaliar um chá, mas com certeza estava delicioso. Gostei do que você fez com este lugar, eu disse enquanto olhava em volta. Yashiro sorriu educadamente e me deu um aceno de gratidão. Yashiro decidiu transformar uma sala vazia em um jardim zen. Isso me ajuda a relaxar, você deve experimentar algum dia, Dana-sama, Yashiro disse em tom educado e eu simplesmente decidi concordar com ela. A propósito, você está livre hoje? Perguntei a Yashiro e depois tomei outro gole da minha xícara, mas meus olhos estavam fixados em Yashiro. Eu deveria treinar Sona e sua nobreza hoje, mas posso cancelar? Yashiro respondeu com um pequeno aceno de cabeça. Eu simplesmente balancei a cabeça concordando. Por favor, espere aqui, estarei de volta em um momento, Yashiro disse e desapareceu em um fio de névoa vermelha. Ela foi visitar a mansão Citri para deixar um recado. Yashiro apareceu na minha frente depois de 1 minuto inteiro. Então, para onde você vai me levar? Yashiro perguntou curioso e eu finalmente terminei meu chá. Tenho alguns lugares em mente, mas você tem algo em mente? Perguntei a Yashiro enquanto colocava minha xícara na mesa. Yashiro inclinou a cabeça com um olhar contemplativo no rosto e momentos depois, um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Sim, sempre quis visitar um aquário. Ouvi muitas coisas interessantes dos outros, Yashiro respondeu e eu encolheu os ombros internamente, pois não me importava de levá-la para um aquário. Já faz algum tempo que não vou a um aquário.
Claro, vamos então, eu disse com um sorriso e lentamente me levantei. Depois disso, estendi gentilmente minha mão para Yashiro. Ela me deu um sorriso gentil e aceitou minha mão. Momentos depois, nós dois nos encontramos do lado de fora da entrada do Georgia Aquarium, em Atlanta. Como sempre, os humanos normais nos ignoraram completamente. O Georgia Aquarium é o maior aquário do mundo, abrigando mais de 100 mil criaturas marinhas. Como Yashiro queria ver um aquário, resolvi levá-la ao melhor e maior aquário. Onde estamos? Yashiro perguntou suavemente enquanto olhava ao redor ansiosamente, observando todas as paisagens. O aquário da Geórgia neste mundo era administrado e mantido pela Fallen Angels. Foi um dos seus maiores geradores de dinheiro. Rapidamente levei Yashiro até a entrada. Depois de pagar a taxa de entrada, levei Yashiro para dentro do prédio. Nós dois estávamos de mãos dadas, mas todos os outros também faziam o mesmo, então ninguém poderia reclamar. Mas Yashiro estava começando a receber olhares estranhos de todos ao nosso redor por causa de suas roupas. Eu estava vestida casualmente, mas Yashiro estava vestida com seu traje habitual. Ela estava usando um shirakusho preto com um obi preto avermelhado junto com um auri combinando. Yashiro ignorou habilmente todos os olhares e depois de algum tempo, os outros também pararam de lhe lançar olhares estranhos. Tanto Yashiro quanto eu nos divertimos muito no aquário. Eu vi todas as criaturas aquáticas do mundo, mas ainda assim foi interessante e Yashiro estava se divertindo muito. Ela olhava tudo em volta como uma criança curiosa enquanto fazia algumas perguntas sobre aquelas criaturas de vez em quando. Horas depois, nós dois nos encontramos sentados dentro de um restaurante dentro do prédio do aquário. É claro que seria um mau negócio se os turistas precisassem sair para almoçar ou fazer alguns lanches. Atualmente Yashiro estava olhando atentamente o cardápio, pois queria experimentar alguns frutos do mar disponíveis aqui. Infelizmente nenhum dos pratos a agradou. Sorri ironicamente para a garçonete, que retribuiu um sorriso igualmente irônico. Suponho que a garçonete já estava bastante acostumada com esse tipo de cena, não consigo imaginar que Yashiro tenha sido o único que agiu assim. Sim, havia outros que também estavam demorando para escolher um prato. Podemos comer lagosta frita junto com curry de caranguejo goês? Yashiro finalmente se decidiu e levou mais de 5 minutos no total. A garçonete acenou com a cabeça e rapidamente caminhou em direção à cozinha. Este é um ótimo lugar. Eu nunca soube que existiam tantos tipos de criaturas vivendo no fundo do mar, Yashiro disse, parecendo um tanto animada, mas ela estava tentando agir normalmente. Estou feliz que você tenha gostado, eu respondi com um sorriso e Yashiro corou levemente e ela balançou a cabeça humildemente. Obrigado, Dana-sama, Yashiro sussurrou em tom baixo, mas minha audição era extremamente boa, então ouvi claramente suas palavras. Depois disso, lentamente agarrei a mão dela por baixo da mesa e apertei suavemente. O rubor de Yashiro se intensificou em vários níveis e foi muito divertido de assistir. Depois disso, nós dois continuamos conversando sobre coisas aleatórias. Todos os tópicos eram bem-vindos, mas como Yashiro tinha sua personalidade gentil, todos os tópicos felizes sobre assassinato foram felizmente evitados. A garçonete finalmente chegou com nossos pedidos e os olhos de Yashiro se arregalaram ao ver o tamanho da lagosta. Demorou algum tempo para terminar a comida, mas estava extremamente deliciosa. Depois de pagar a conta, decidimos continuar nossa viagem, pois restava metade do aquário para explorarmos. Finalmente chegamos ao recinto dos tubarões e Yashiro foi levada pelos tubarões. Estranhamente, ela os achou fofos e fofinhos. De qualquer forma, eu não tinha motivos para reclamar. Podemos comer um pouco de algodão doce? Yashiro perguntou de maneira fofa quando finalmente saímos do aquário. Yashiro estava abraçando firmemente seu brinquedo de pelúcia de tubarão. Ela parecia tão fofa agora. Qualquer coisa para você, eu disse enquanto comprava um pouco de algodão doce para Yashiro. Nós dois nos sentamos em um banco do lado de fora do aquário. Depois de algum tempo, Yashiro finalmente terminou o algodão doce e eu decidi guardar seu brinquedo de pelúcia dentro do meu espaço de armazenamento por enquanto. Onde estamos indo? Yashiro questionou. Ela parecia um pouco triste porque teve que se separar de seu lindo brinquedo de tubarão. Neste momento, estamos no final do nosso encontro, minha querida. Pelo que me lembro, um certo usuário de névoa roxa desagradou você há algum tempo, não foi? Eu perguntei e lentamente Yashiro perdeu seu sorriso gentil que foi substituído por um sorriso cruel. Seus olhos gentis tornaram-se sombrios e ameaçadores. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, nós dois aparecemos perto da ponte de Tóquio. Descobrimos que a ponte estava bloqueada por uma névoa roxa e uma dúzia de tengus lutavam contra alguns humanos. Yasaka pode ser vista diante de sua filha Kuno de maneira protetora. Yashiro, por que você não mostra a eles o erro de seus caminhos? Eu ofereci e um sorriso distorcido se formou no rosto de Yashiro e ela lentamente começou a liberar sua sede de sangue. A luta parou quando todos finalmente perceberam a sede de sangue de Yashiro. Eu adoraria, Yashiro disse com voz rouca e começou a gargalhar de alegria louca. Capítulo 492. Local desconhecido, Tóquio. Então, estamos fazendo isso, certo? Conla questionou olhando em volta. Sim, o comboio está prestes a entrar na ponte de Tóquio. Nós os atingimos lá como planejado e lembre-se, nenhum humano deve ser ferido, Cão apontou com uma expressão dura no rosto. Não há lugar para erros, se ela fugir teremos muitos problemas, acrescentou Cão e todos acenaram com a cabeça em compreensão. Somos heróis. Cão exclamou alto e os outros aplaudiram ruidosamente. Jorg, vamos lá, Cão gritou e momentos depois. Todo o grupo foi engolfado por uma névoa roxa e depois disso, todos dentro da sala desapareceram. Cão e os outros apareceram perto da ponte de Tóquio. Este era o local perfeito para uma emboscada e eles farão exatamente isso.
Depois de esperar alguns minutos, eles finalmente notaram um comboio de carros pretos se aproximando. Cão finalmente deu o sinal e Jorg imediatamente usou seu Longinus, Dimension Lost, para prender todo o comboio em uma dimensão separada. Os carros pararam e vários homens vestidos de terno preto saíram dos carros e começaram a olhar em volta em busca dos inimigos. Vamos, devemos cumprimentá-los formalmente. Somos heróis e os heróis não se escondem. Cão disse em tom justo e Jorg deu um pequeno aceno de cabeça e todos eles finalmente entraram na dimensão separada que acabaram de criar. Quem é você? Alguns dos homens vestidos de terno preto notaram imediatamente a chegada de Cão e dos demais membros de sua facção. Somos heróis e simplesmente queremos o seu líder. Muito derramamento de sangue poderia ser evitado se você nos entregasse, Cão respondeu com um sorriso maroto no rosto. Suas palavras pareceram agitar os homens vestidos de terno preto e eles decidiram desistir da ilusão. Lentamente, todos eles se transformaram em Tengus. Meu Deus, atingimos um ponto nevrálgico? Hércules perguntou em tom zombeteiro. Sim, parece que sim. Afinal, eles devem estar sob muita pressão trabalhando para um líder fraco, Siegfried disse em tom neutro. Mas estava bem claro que ele estava tentando agitar seus inimigos e trabalhou perfeitamente. O que você disse, seu bastardo? Um dos Tengus gritou histericamente. Todos, exceto o líder, estavam vestidos com uniformes semelhantes, então foi meio difícil reconhecê-los. Espere. Uma voz veio de dentro do carro no meio. A porta se abriu com um clique e Asaka, o líder da facção Yokai de Kyoto, saiu do carro. Ela olhou para os humanos que ousaram atacá-la. Ela estava com muita raiva e ao mesmo tempo bastante nervosa por dentro. Kuno também estava presente com ela. Ela não se importava se alguma coisa acontecesse com ela, mas estava realmente preocupada com sua filha. Normalmente, ela nunca levava Kuno com ela para reuniões chatas, mas por alguma razão, ela decidiu trazer Kuno com ela desta vez. E Asaka soube imediatamente que este ataque não foi um acaso ou uma coincidência. Eles sabiam que sua filha estaria presente com ela. E Asaka aceitaria de má vontade que ela era mais fraca do que os líderes das outras facções Yokai, mas ela ainda era capaz o suficiente para cuidar de si mesma. Mas a presença da filha a havia prejudicado, ela sabia que não poderia participar ativamente de uma briga e ao mesmo tempo proteger a filha. E Asaka jurou que iria esfolar o Yokai que havia avisado seus inimigos sobre esta viagem. Ela tinha certeza de que este era um trabalho interno. O que você quer de mim? E Asaka questionou, ela estava tentando ganhar tempo e obter o máximo de informações que pudesse do grupo de humanos antes que uma briga pudesse começar. Se eu revelar isso, precisaríamos matar todo mundo, Cão respondeu com um sorriso. E Asaka lançou-lhe um olhar sujo. E vocês se autodenominam heróis? E Asaka cuspiu em tom zombeteiro e Cão ou qualquer um dos outros membros não ficaram impressionados com essa afirmação. Acho que já conversamos o suficiente. Renda-se ou iremos atacar. Cão exclamou em voz alta e vários membros da facção heroica assumiram suas posições de batalha e os Tengus também fizeram o mesmo. E Asaka teria se rendido alegremente, mas ela não tinha ideia se os humanos permitiriam que Kono partisse. Usando Senjutsu, Asaka sabia que eles estavam presos dentro de algum tipo de dimensão separada. Ela tentou se teletransportar, mas não conseguiu ativar a magia de teletransporte. Kaya-san, estou com medo, Kuno murmurou com medo. Ela estava abraçando os joelhos na frente do peito. Não se preocupe com nada, Kuno, tudo vai ficar bem, e Asaka disse suavemente, tentando tranquilizar a filha, mas na verdade, ela também estava tentando se tranquilizar. Cão finalmente deu o sinal e Hércules, Siegfried, Conla e Jane iniciaram imediatamente seus ataques. Por enquanto, Cão e Leonardo decidiram recuar e o ataque frontal não era o forte de Jorg. Claro, ele poderia atacar se a situação fosse difícil, mas ele não iria iniciar um ataque. Ferreiro de lâmina. Jane exclamou em voz alta e um grande número de espadas foram erguidas do chão. Jane decidiu direcionar seu ataque para o carro, e Asaka reagiu imediatamente e puxou Kono para fora do carro. O ataque colidiu contra o primeiro carro, que se transformou em uma almofada de alfinetes. Todos os yokais, incluindo Asaka e Kono, imediatamente pularam para longe dos carros. Assim que o grupo yokai se levantou, eles foram atacados por Hércules, que agora estava coberto por uma armadura brilhante. E Asaka soube imediatamente que era uma Sacred Gear, mas ela não tinha ideia do que era Sacred Gear. Os Tengus mal conseguiram repelir Hércules quando Siegfried entrou na briga. Siegfried estava usando duas espadas agora. E Asaka imediatamente reconheceu as espadas como Grão e Trifin. Isto é mal. Isso é muito ruim. E Asaka gritou nervosamente dentro de sua mente e colocou Kuno atrás dela de forma protetora. Grão também era conhecida como a Espada do Sol. É a espada demoníaca mais forte. Conhecida como Espada do Imperador Demoníaco, é uma espada Dragon Slayer com o poder destrutivo da espada sagrada Durandal. Era uma arma incrivelmente forte e nas mãos de alguém forte, era uma arma devastadora. Trifin é muito mais fraco que Grão se comparado. Trifin é uma espada demoníaca simples com propriedades destrutivas. Fora isso, a espada não era nada de especial, mas do jeito que Siegfried estava usando suas espadas, estava bem claro que eles precisavam fazer alguma coisa ou todos eles estavam condenados. Mas o que? E Asaka se questionou desesperadamente. Ela havia tentado de tudo, não havia como escapar. Eles só podiam lutar. E Asaka rosnou de raiva, se ela fosse cair, então ela cairia lutando. Ela tentaria proteger Kuno o maior tempo possível. E Asaka estava prestes a atacar sozinha quando percebeu que os Tengus mal conseguiam aguentar, mas ela congelou ao notar duas presenças entrando na dimensão. Senjutsu estava bastante sintonizada com a sensação e momentos depois, ela sentiu seu sangue congelar dentro de suas veias. Ela podia sentir a quantidade de sede de sangue saindo de um dos recém-chegados e Asaka ficou com medo. Mesmo que a sede de sangue não fosse direcionada a ela, ela podia sentir sua pele arrepiada e Kono estremeceu de medo enquanto abraçava sua mãe
mãe com força por trás. Heracles, Conla, Siegfried e Jane finalmente pararam seus ataques e se viraram. Eles imediatamente reconheceram seu agressor como Yashiru Noana. Eles ouviram muitas coisas sobre essa mulher. Cão imediatamente ficou tenso. Brincar com yokais era uma coisa, mas pelo que ele tinha ouvido falar dessa mulher, essa mulher era seriamente perigosa. Yashiru começou a se aproximar do grupo enquanto gargalhava de alegria louca e depois de alguns segundos, ela ficou completamente em silêncio, mas não parou de se aproximar do grupo. Já faz algum tempo que não derramei sangue, Yashiru disse em um tom monótono. Sua voz estava completamente desprovida de qualquer emoção, mas havia um toque subjacente de pura malícia. Eu estava procurando alguns alvos para testar meus novos poderes, Yashiru disse e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Obrigado por me ajudar, recompensarei todos vocês com minha arte, Yashiru disse parecendo um pouco animada e sua voz cheia de um toque de insanidade. Ninguém se atreveu a fazer nenhum movimento, eles simplesmente estavam com muito medo de fazer qualquer coisa. Eles enfrentaram muitos inimigos, é verdade, mas nunca enfrentaram um inimigo como esta mulher. Eles simplesmente não conseguiam imaginar quantos seres sencientes esta mulher deveria ter matado para possuir uma sede de sangue tão forte. A sede de sangue não era direcionada a ninguém, mas eles ainda podiam sentir a morte se aproximando deles. A Zanpakutou de Yashiru apareceu em sua mão em uma nuvem de fumaça preta avermelhada. Com um movimento rápido, Yashiru puxou sua Zanpakutou e olhou para o grupo de humanos com seus olhos sombrios e ameaçadores. Vamos derramar um pouco de sangue, você não concorda? Yashiru questionou com voz rouca e traçou a Zanpakutou com os dedos. Bankai Minazuki, Yashiru disse em um tom alegre enquanto soltava sua Bankai. Capítulo 493. Com Hel, os olhos de Indra se arregalaram ligeiramente quando viu meus ataques indo em sua direção. Esta é a primeira vez que uso meus poderes de relâmpago em uma luta. Eu poderia ter usado meu poder de destruição para transformá-lo em pó, mas queria me divertir. Indra era um dos deuses mais fortes. Talvez ele fosse um pouco mais fraco que Shiva e Vishu do panteão hindu. Então ele é o oponente mais forte que encontrei neste mundo. Tenho certeza de que Indra conseguiria me entreter por alguns minutos. Sempre posso apagá-lo se ficar entediado. Indra usou seu próprio raio para combinar com meu ataque, ambos os nossos ataques colidiram no meio, criando uma explosão massiva. Eu sorri e rolei meus ombros enquanto era lentamente cercado por minha armadura relâmpago. Não esperei que a nuvem de poeira assentasse e me lancei na direção de Indra. Fiquei um pouco surpreso ao descobrir que Indra estava pronto para o meu ataque. Bem, eu não deveria esperar menos de um deus experiente como Indra. Ele também não estava mais me subestimando quando sacou sua arma característica. Relâmpagos enormes irromperam de sua arma e engolfaram nós dois, destruindo um enorme pedaço de terra neste planeta desolado. Caí de pé e desta vez não havia nuvem de poeira para criar algum tipo de cobertura. A explosão foi forte o suficiente para afastar toda a poeira, deixando para trás uma enorme cratera. Essa é uma arma forte. Nunca vi alguém usando um Vajra até agora, eu disse enquanto olhava atentamente para a arma de Indra. Sim, a arma dele era única, ele estava usando um Vajra. Cada um tem as suas próprias preferências, disse Indra com desdém e concordo plenamente com a sua afirmação. Bom para você. Veja, é completamente injusto que você esteja usando uma arma, mas estou desarmado. Tenho certeza que Yashiru não se importará se eu pegar algo emprestado agora, eu disse com um sorriso e o verdadeiro Longinus apareceu em mão. Os olhos de Indra se arregalaram comicamente quando ele viu aquela lança aparecer em sua mão. Eu queria usar o Master Bolt, ele ainda estava em posse da Hero Faction, mas por alguma razão, eles decidiram não usá-lo nesta missão. O Master Bolt ainda estava escondido na última base, não sei o que aconteceu, mas o falecido Cão decidiu não usá-lo. Eu poderia tê-lo arrancado daquele lugar, mas se eu quisesse usar o Master Bolt com proficiência, precisaria da divindade no relâmpago. Sem a divindade relâmpago, essa arma é uma arma relâmpago chamativa. É por isso que decidi pegar o True Longinus e sempre quis usar o True Longinus. Eu me pergunto se posso acessar Goterdameron como portador original do True Longinus ou algo mais forte que isso. O Balance Breaker de Cão era forte, sem dúvida, mas comparado ao poder do Goterdameron, não era nada de especial. Cão Balance Breaker era uma subespécie. Eu me pergunto se eu teria minha própria subespécie Balance Breaker. Afinal, está é a lança sagrada e não acho que haja nada de sagrado em mim, mas ela assumiu o controle do céu e corrompeu o sistema celestial. Há uma grande chance de eu poder corromper o True Longinus também, como aqueles personagens do Fate Universe. Artoria Alter carrega a Excalibur corrompida, também conhecida como Excalibur Morgan. Vamos ver se consigo algo assim ou não. Então decidi congelar o tempo neste planeta. Eu podia sentir que a lança estava lutando contra mim. Estava tentando escapar da minha mão. Estava lutando muito. Acho que o verdadeiro Longinus também estava sendo chamado de volta pelo sistema celestial. Ela, seja querida e mude alguma coisa no sistema celestial. Quero que você remova a configuração de que apenas humanos ou parte de humanos podem nascer, manejar e usar Sacred Gears. Decidi entrar em contato com ela usando minha conexão. Dê-me um segundo, ela imediatamente me respondeu. Somente depois de alguns segundos a resistência da lança diminuiu. Pronto. Eu também notei que algumas Sacred Gears extremamente boas foram recuperadas pelo sistema celestial. Você se importa se eu ficar com eles para mim? Ela me questionou e eu honestamente não me importei com o que ela fazia com essas coisas. Claro, você não precisa me perguntar. Por enquanto estou mantendo o True Longinus. Posso devolvê-lo se não estiver impressionado, respondi e ela cantarolou em compreensão. Ela parecia estar muito satisfeita com o desenvolvimento. Finalmente minha atenção voltou para a lança em minha mão.
Finalmente comecei a afirmar minha vontade na lança e só depois de um segundo, a vontade dentro da lança começou a ceder. Honestamente, eu esperava uma batalha de vontades um pouco mais intensa, mas parece que a lança já estava enfraquecida porque ela corrompeu o sistema celestial. Deve ser por isso que o último ataque de Cão falhou. A ideia da verdade foi capaz de criar milagres apenas porque a habilidade foi impulsionada pela vontade do Deus bíblico que residia tanto no sistema celestial quanto no verdadeiro Longinus. Como a vontade de Deus desapareceu do sistema celestial, a vontade do Deus bíblico dentro da lança não era forte o suficiente para criar milagres. N.A. O último capítulo foi na terceira pessoa, então Hel chegou a essa conclusão sozinho. Ele tem sua própria ideia de por que o ataque da ideia da verdade não funcionou, ele pode estar certo ou errado. Então, não comente isso. Escrevi outra coisa no último capítulo e aqui estou escrevendo algo completamente diferente. Deixando de lado todos esses fatos chatos, neste momento a lança estava mudando de cor. Anteriormente, o verdadeiro Longinus era uma lança ornamentada com uma haste azul escura. Apresentava decorações de metal dourado, em formato de pontas de flechas, que giravam em espiral em um padrão de dupla hélice. As decorações terminavam no topo da haste da lança que apresentava um círculo branco, que estava completamente vazio, e também tinha uma cruz que preenchia o círculo, mas não completamente. Havia também um pequeno toco prateado que apresentava 4 saliências, 2 à esquerda e outras 2 à direita. A ponta da lança era prateada. Mas agora, a haste azul foi completamente transformada em uma lança roxa, enquanto a ponta da lança, junto com outras decorações, se transformou em um tom mais claro de lâmina. A cruz na lança mudou de forma e se transformou em uma cruz verde invertida. Isso deve representar a vontade de ela. Um monte de informações apareceu dentro da cabeça. Suspeitei que não conseguirei acessar o Balance Breaker original. Goterdamer 1 estava certo e errado ao mesmo tempo. Como a lança se transformou completamente, não posso esperar que ela possua os poderes originais. É por isso que o acesso ao poder de Goterdamer 1 também era praticamente impossível. Então, tecnicamente meu Balance Breaker não será uma subespécie, mas será o Balance Breaker original de sua nova forma. Agora que finalmente pude usar a lança sem problemas, finalmente decidi descongelar o tempo neste planeta. Tudo ao meu redor ficou completamente normal e Indra começou a se mover novamente enquanto se preparava para me atacar antes que eu pudesse discernir como usar a lança. Quebrador de equilíbrio Exit 1. Exclamei em voz alta enquanto ativava meu Balance Breaker. Não mudou muito, mas as características da lança ficaram mais nítidas e parecia mais cruel do que antes. Parecia uma arma que um demônio usaria, ou provavelmente um Yautja. Eles também empunham armas cruéis. Vamos começar essa luta, eu disse com um sorriso e apontei a ponta da lança para Indra, que por pouco se esquivou da ponta da minha lança. Cão também poderia estender o comprimento da lança, mas ao contrário dele, meu ataque foi muito mais rápido, assim como o nível Bankai de Jin e Shimaru mais rápido. Posso ter errado o ataque, mas consegui tirar sangue e isso vai ser muito ruim para Cão. Houve um pequeno arranhão na bochecha de Indra e em vez de cicatrizar, veias pretas começaram a se formar ao redor do corte em sua bochecha. O que você fez comigo? Indra engasgou de horror ao sentir que seu ferimento não estava cicatrizando, mas sim se transformando em algo sério. Você tem que agradecer a ela por isso. Veja, ela decidiu abençoar a arma. Ela é a deusa da morte e da guerra, ao mesmo tempo, ela também é o avatar da morte, o que significa que esta lança está imbuída pelo poder da morte. Expliquei calmamente com um sorriso. Indra empalideceu drasticamente como se tivesse visto um fantasma. Vou adorar esta arma. Então, se eu não fizer nada, sua morte vai ser muito dolorosa e lenta. Bem, há uma maneira de parar o ataque também. Você precisa do poder da vida, mas não há ninguém ao nosso redor com acesso a esse poder, eu disse com um sorriso zombeteiro no rosto. O rosto de Indra ficou roxo de raiva. Não se preocupe. Esse é apenas um dos poderes da minha nova lança. Deixe-me apresentar-lhe o resto do seu poder. Se você for um bom menino, então vou mandá-lo para sua próxima grande aventura? Como é isso? Eu ofereci com um sorriso, mas acho que Indra não ficou satisfeita com a minha oferta generosa. Ele gritou de raiva e se lançou em minha direção. Não entendo por que ninguém aprecia minha generosidade. Devem ser narguilés. Capítulo 494. Com Hel, eu sorri e empurrei minha lança para frente. A ponta da lança colidiu contra o Vajra de Indra. Uma enorme onda de choque rompeu da colisão, destruindo tudo ao nosso redor, incluindo o chão abaixo de mim. É bom poder voar, então não saí do meu lugar, mas foi completamente diferente para Indra. Ele foi jogado para trás pela onda de choque. Ele se levantou e olhou para mim com uma expressão confusa no rosto. Impossível. Como você impediu minha investida? Indra questionou, parecendo completamente perplexo. Isso não pareceu um custo para mim, eu zombei em tom zombeteiro. Isso é uma cobrança. Eu sorri e me lancei em direção a Indra. Seus olhos se arregalaram, mas ele ainda foi capaz de se defender trazendo seu Vajra para a frente dele. A ponta da minha lança colidiu contra o Vajra e Indra foi arremessado para longe de mim como uma bala de canhão. Mais uma vez, sorri e segui o deus que logo morreu e o ataquei com minha lança. Indra começou a infundir sua divindade com sua arma para lhe dar vantagem, mas foi completamente inútil. Simplesmente usei um dos poderes da lança para anular a divindade de Indra. Resolvi ligar para o Power no Leaf. Eu sei que é simples, mas não houve necessidade de complicar as coisas. Afinal, o Power no Leaf me permitiu anular um poder específico do meu inimigo. Não importava se meu inimigo era homem ou mulher, se eu quisesse que um de seus poderes fosse anulado, então ele seria anulado. Além disso, o poder não estava vinculado a nenhum limite de tempo estúpido. O que você fez comigo? Indra engasgou de surpresa ao cair de bunda. Anular sua divindade deve tê-lo enfraquecido severamente.
Eu simplesmente sorri quando pousei na frente dele. É um dos poderes da lança. Permite-me anular qualquer coisa. Agora mesmo, decidi anular a sua divindade, respondi com um sorriso malicioso. Indra rosnou de raiva e avançou em minha direção. Desta vez, decidi permitir que ele me batesse. Por um momento, ele ficou surpreso, mas não desistiu. Em vez disso, ele decidiu usar todo o seu poder para o ataque. Assim que o ataque me atingiu, decidi usar outro poder da lança. Resolvi chamar esse poder de refletir. Assim como o nome, era algo muito simples. Simplesmente refletia qualquer tipo de ataque de volta ao meu inimigo. Não importa quão forte fosse o ataque, mas esse poder tem um tempo de espera. O tempo de espera dependia da força do ataque do seu inimigo. Indra cuspiu um pouco de sangue e o lado esquerdo de seu peito cedeu. Ele caiu de joelhos e começou a tossir sangue. Ele olhou para cima e seus olhos estavam cheios de puro ódio. O ataque foi brilhante, estou impressionado, eu disse com um aceno de cabeça satisfeito. E se ele pudesse me matar com seu olhar, eu teria morrido várias vezes. Ele não será divertido por muito tempo se eu não devolver sua divindade. Vamos, não seja assim. Aqui, deixe-me devolver sua divindade. Depois disso, eu poderia finalmente testar o último poder da minha nova lança, eu disse com um sorriso e devolvi sua divindade. A ferida de Indra começou a cicatrizar a um ritmo visível, e eu pulei para trás para criar alguma distância entre nós. Prepare-se para se esquivar, se puder. Eu gritei com um sorriso. Vou fazer você pagar, bastardo. Vou fazer você se arrepender de tudo. Indra gritou enquanto cerrava os dentes de raiva. Eu teria desejado boa sorte para ele, mas isso seria praticamente inútil, pois ele vai morrer. Eu olhei para minha lança. Empale seu coração, sussurrei para a lança e a lança zumbiu em compreensão. Apontei a lança para minha direita e joguei-a. Mais uma vez, Indra ficou surpreso com minha ação. Eu simplesmente continuei sorrindo como um idiota. A lança finalmente ganhou velocidade e virou-se para Indra. Indra franziu a testa ao perceber que a lança agora estava se aproximando dele como se tivesse vontade própria. Indra riu alto do ataque estúpido e começou a energizar seu Vajra com sua divindade. Eu vou te mostrar que mesmo o Sacred Gear mais forte não consegue se comparar a um deus verdadeiro e sua arma. Indra proclamou com orgulho e não se preocupou em reagir à sua declaração. Ele empurrou seu Vajra para frente para parar a lança, mas empalideceu drasticamente quando a lança cortou seu Vajra, que foi infundido com sua divindade como uma faca quente cortando manteiga. A lança continuou avançando, cortando sua mão e finalmente apunhalando no coração. Sei como. Indra engasgou com uma expressão de surpresa no rosto e comecei a me aproximar dele lentamente. Ele já estava morrendo. Eu podia sentir. Ele já estava afetado pelo poder da morte e com esse ferimento fatal, ele só sobreviveria mais alguns momentos. Indra engasgou e caiu de joelhos e seu sangue começou a escorrer pelo cabo da lança. Eu poderia ter explicado, mas como você vai morrer em alguns instantes, será completamente inútil, eu disse com desdém quando finalmente cheguei na frente dele. Tirei o cabo da lança de seu peito e ele finalmente caiu no chão. Ele cuspiu um pouco de sangue e finalmente parou de respirar. Seu rosto estava cheio de horror e descrença. Para ser sincero, sinto-me insultado por ele ter sentido que poderia vencer, mesmo que por um momento. Meu terceiro poder também é muito bom. Decidi chamá-lo de One Hit Kill. Não é um nome imaginativo, eu sei, mas era perfeito. Eu simplesmente precisava especificar um alvo e o alvo seria perfurado pela lança. A força do seu inimigo é insignificante, mas a habilidade tem limite de tempo. Só posso usar essa habilidade a cada 15 minutos, e cada vez é preciso muito poder mágico para usá-la. A exigência de energia não era tão alta para mim, mas não era nada insignificante. Você não é mais True Longinus, é? Acho que vou te dar um novo nome. Deixe-me pensar. Eu disse e comecei a esfregar meu queixo com uma expressão pensativa no rosto. A lança também zumbia de felicidade. Que tal Dread Longinus? A lança do fim? Eu questionei e mais uma vez a lança zumbiu de felicidade. Vejo que isso é bom. Acho que gosto da lança. Eu vou mantê-lo. Agora vou aprender como usar um Sear com maestria. Sou completamente inútil com armas. Finalmente desativei meu Balance Breaker. A lança voltou ao seu estado normal. Depois disso, soltei um suspiro e o Dread Longinus dentro do meu espaço de armazenamento. Agora, devo voltar para a Terra. Yashiru está quase terminando. Com esse pensamento me vi ao lado de Yashiru, que estava inclinado sobre um humano que não parecia mais um humano. Mas não posso reclamar. Eu meio que esperava por isso. Pelo menos, Yashiru decidiu arrastá-lo para trás de um dos carros destruídos antes de desmantelá-lo. Você parece estar se divertindo, eu disse com um sorriso enquanto me inclinava sobre ela. Yashiru finalmente interrompeu seus cuidados e ergueu os olhos. Sim, eu tive alguns problemas com ele, Yashiru respondeu com um sorriso cruel no rosto e retirou um pulmão. O saco de carne humana mutilada começou a gritar. Agora ele parecia algo saído do laboratório de biologia. Estou surpreso que ele ainda esteja vivo, especialmente com todas aquelas entranhas fora dele, eu disse em um tom divertido e Yashiru acenou com a cabeça. Eu sou um curador extremamente bom. Mesmo com falta de órgãos, posso mantê-lo vivo por algumas horas e se eu estiver fazendo a remoção. Também posso ajustar seus receptores de dor, Yashiru respondeu com voz rouca enquanto continuava a cortar seu colarinho osso. Isso é bom e tudo, mas ele está com falta de pele, não é? Então, ele deveria ter morrido de perda de sangue, certo? Eu perguntei. Eu era completamente inútil na cura.
Esse deveria ter sido o caso, mas eu fechei os vasos dele. Levei algum tempo, mas valeu completamente a pena. Você não diria? Ele está tão lindo agora, Yashiro murmurou baixinho, e ela parecia muito fofa, certo agora? Ela estava desmantelando um humano de maneira fofa e era extremamente boa no que fazia, afinal o humano ainda estava vivo. Agora, Yashiro estava lindo de morrer, e o humano iria cair morto literalmente depois de alguns minutos. Esta é a melhor chance que eu teria. Acho que estou meio confuso da cabeça também. Fiquei ao lado de Yashiro enquanto observava como ela continuava desmontando o humano por mais alguns minutos. Finalmente, o homem morreu quando Yashiro decidiu abrir seu crânio. Yashiro bufou infeliz, mas ao mesmo tempo também ficou um tanto satisfeita. Yashiro levantou-se lentamente e se virou. Suas mãos estavam manchadas de sangue, mas eu não me importei. Simplesmente aumentou seu charme. Caí de joelhos e os olhos sombrios de Yashiro se arregalaram de surpresa. Tirei o anel do bolso e segurei-o na frente dela. Você é uma das mulheres mais lindas que conheço e estou muito feliz por ser amado por uma mulher incrível. Às vezes você é fofo, gentil e às vezes é cruel, sádico e cruel, mas o tempo todo, você é extremamente lindo e lindo. Yashiro Noana, você me daria a honra de se casar comigo? Eu perguntei apaixonadamente. Claro, marido. Eu já sou sua esposa, Yashiro respondeu com um sorriso, embora ela estivesse em sua personalidade cruel. Ela timidamente estendeu a mão e eu coloquei o anel em seu dedo com um sorriso bobo no rosto. Capítulo 495. Com Hel, mais uma vez, obrigado. Não sei o que teria acontecido conosco se você não tivesse vindo nos ajudar e Asaka inclinou a cabeça agradecida. Todos os Tengus e Kunou também seguiram o exemplo dela. Está tudo bem, não foi grande coisa. Yashiro aqui tinha rancor deles, eu disse com um sorriso suave. Depois de ouvir minhas palavras, todos se viraram para Yashiro, que estava pendurado pelo meu braço. Agora, ela estava em sua personalidade gentil e gentil de sempre. Ela sorriu suavemente e inclinou a cabeça gentilmente quando percebeu que os outros estavam olhando para ela. Todos eles empalideceram drasticamente e engoliram em seco de forma audível. Acho que ela deixou uma impressão duradoura em todos. Tenho certeza de que no final tudo dará certo. Por favor, me perdoem se deixei algum de vocês desconfortável. Sinceramente não era minha intenção, mas às vezes pareço exagerar, Yashiro disse suavemente e colocou a mão em sua bochecha enquanto continuava a sorrir suavemente. Não. Está tudo bem, não foi um problema, já que você não está nos atacando, e Asaka falou apressadamente. Parece que ela quer evitar qualquer tipo de mal-entendido entre sua facção e Yashiro. Algo assim não será saudável para os yokais. Bem, acho que deveríamos voltar. Eu estava em um encontro com uma mulher fofa e adorável ao meu lado. Acho que vamos retomar nosso encontro, eu disse enquanto olhava para Yashiro. Ela humildemente acenou com a cabeça. Mais uma vez, todos os yokais estremeceram quando chamei Yashiro de fofo e adorável. Suponho que eles não aguentaram a fofura de Yashiro, mas como sou um deus generoso, vou deixá-los em paz. Cada um tem suas próprias opiniões e é péssimo ser assim. Sim, eu também acho que seria apropriado, Asaka acrescentou e ordenou ao Tengus que preparasse um círculo de teletransporte. Depois de alguns momentos, o círculo foi ativado e todos os yokais desapareceram. Então, há algum lugar que você queira ir, Yashiro? Eu perguntei e as bochechas de Yashiro ficaram rosadas. Acho que deveríamos voltar para nossa casa e continuar de lá, Yashiro disse e seu rubor se intensificou. Eu sorri atrevidamente depois de ouvir suas palavras. Meu Deus! Você é uma garota safada, Yashiro, eu disse com um sorriso e antes que Yashiro pudesse protestar, nós dois nos encontramos dentro de um de nossos quartos em nossa casa em Vesta. Yashiro imediatamente percebeu onde estávamos e se aninhou em meu peito. Depois disso, gentilmente levei Yashiro para a cama e fiz amor por alguns dias. Nenhum de nós estava com pressa e não era como se alguém fosse notar nossa ausência, já que acelerei drasticamente o tempo dentro do nosso quarto. Nós simplesmente gostamos de explorar um ao outro, e assim como na primeira vez, Yashiro se entregou completamente a mim. Ambas as personalidades de Yashiro eram completamente submissas a mim, e isso estava perfeitamente bem para mim. Ela parecia extremamente fofa sempre que agia humildemente. Na manhã seguinte, eu disse a Yashiro que iria propor casamento ao resto das meninas. Ela me desejou sorte e decidiu ficar na mansão Citri por enquanto. Ela não queria encerrar o dia de folga novamente. Depois de me dar um beijo nos lábios, ela rapidamente se teletransportou com um pequeno rubor no rosto. Depois disso, finalmente decidi levar Nemuri para um encontro e pedi-la em casamento lá. Como não tinha nada de especial em mente, levei-a para um encontro normal, luxuoso e extravagante. Nemuri se divertiu muito no encontro, pois não precisava se preocupar com os outros. Eu tinha reservado o lugar inteiro para nós. Valeu a pena todo o dinheiro que gastei no encontro. Depois do nosso jantar, eu a pedi em casamento e ela quase me derrubou ali mesmo. Felizmente, consegui segurá-la por alguns minutos. Depois de pagar a conta, teletransportei nós dois diretamente para o nosso quarto e depois disso, tudo virou história. Acho que Nemuri ficou tão feliz que decidiu se tornar minha escrava travessa durante a noite. Ela parecia estar extremamente ansiosa. Nath foi a próxima mulher a quem decidi propor casamento. Era fim de semana, então resolvi passar o fim de semana inteiro com ela. Eu a levei para o encontro no HP World, agimos como um casal completamente normal durante todo o encontro e a levamos para vários lugares românticos ao redor do mundo. Nath gostou muito de todo o encontro e decidiu pedi-la em casamento para um encontro de balão.
Éramos só nós dois, então transamos ali mesmo, depois que ela aceitou a proposta. Isso não era algo novo para mim, mas Nath se divertiu muito. Nath decidiu ficar no HP World, pois queria explorar. Eu a deixei no castelo da Corvinal. Nath não tinha nenhum talento mágico, mas estava extremamente interessada no mundo em si. Os elfos domésticos também ficaram felizes porque mimaram meu noivo. Depois disso, decidi levar a Rumi para um encontro. O encontro dela foi bem simples. Não precisei planejar nada extravagante para ela. Eu a levei para um planeta desolado aleatório e pedi a ela uma luta. Nós dois continuamos lutando por um dia inteiro e acabamos destruindo o planeta. Logo depois disso, eu a pedi em casamento em um pedaço de rocha à deriva pelo espaço infinito e, sem surpresa, ela aceitou alegremente. Mais uma vez fizemos amor ali mesmo, foi completamente selvagem. Nós dois nos revezamos dominando um ao outro. Foi muito divertido. Rumi decidiu ficar em Vesta por enquanto. Em seguida decidi levar Jean para um encontro no iate. Foi algo completamente novo para ela, foi como um acampamento, mas no oceano. Jean adorou muito. Ela também teve uma pausa em sua extensa sessão de estudos e tudo mais. No último dia do nosso encontro, pedi-a em casamento depois do jantar. Sem dizer nada, ela me arrastou para o quarto e depois disso tudo virou história. Ela ficou um pouco desanimada por eu não ter perguntado antes, mas não foi nada sério, ela só ficou um pouco irritada. Porém, ela decidiu me perdoar se eu concordasse em trazer Ororo aqui para uma homenagem a Trois. Não foi nenhuma surpresa que eu decidi levar Ororo para um encontro depois disso. Para Ororo, decidi levá-la para acampar, mas, ao contrário de Luna, levei-a para um planeta alienígena. Felizmente não havia Yautias ou xenomorfos à espreita, então nosso encontro foi muito tranquilo e agradável. Ororo pôde testemunhar muitos novos animais selvagens e eu a pedi em casamento durante a primeira noite. Ela aceitou ansiosamente. Ororo me deu um sorriso atrevido quando mencionei sobre o trio, mas ela exigiu algum tempo a sós antes disso. Então, quando Ororo finalmente ficou satisfeito com nosso tempo privado, teletransportei nós dois para Jean. Ela ainda morava no iate e admito que estou feliz que Jean tenha ficado um pouco irritada comigo. Acho que vou continuar irritando-a de maneira semelhante, mesmo no futuro. Acho que seria brilhante. Decidi levar Fleur para nossa praia particular no HP World. Fleur decidiu que era absolutamente criminoso da nossa parte estarmos usando roupas. Então, nós dois acabamos nus, não que eu estivesse reclamando. Nós dois passamos a maior parte do tempo transando um com o outro. Para ser honesto, eu esperava isso de Nemuri e Dora, mas suponho que não deveria subestimar o desejo sexual de uma Veela. Normalmente Fleur é muito boa em esconder sua verdadeira natureza, mas ela para de se conter sempre que estamos sozinhos ou dentro de casa sem convidados. Eu a pedi em casamento e ela aceitou alegremente e me sufocou de beijos, enquanto continuávamos nossa maratona de sexo. Fleur decidiu ficar na ilha, por enquanto ela também convidou a irmã, pois já fazia algum tempo que ela não a conhecia. Finalmente, era a hora de levar ela para um encontro. Ela obviamente esperava que o encontro fosse algo relacionado a um massacre ou massacre. Então, decidi levá-la para o Resident Evil World. Ela obviamente acabou massacrando todos os mortos-vivos e todos os monstros. Eles eram fracos pra caralho, mas ela nunca se importou com isso. Ela simplesmente adorava matar e pela expressão dela, eu sabia que ela estava extremamente feliz e satisfeita com o encontro. Essa era a melhor chance que eu teria, então eu a pedi em casamento. Ela aceitou ansiosamente e então nós dois nos teletransportamos para a dimensão de ela. Ela queria me mostrar o quão feliz ela estava e para ser honesto, eu não me importaria se ela decidisse me repetir. Capítulo 496. Com Hel, todos vocês estão prontos, certo? Perguntei às meninas enquanto olhava ao redor da sala. Todos pareciam muito animados. Ela e Yashiru eram os únicos que ainda não conheciam meus pais. Eu não estava preocupado com Yashiru, mas com ela. Infelizmente não consigo encontrar palavras para descrever minha preocupação, e isso não é algo que eu possa ignorar. Preciso informar meus pais sobre meu próximo casamento e seus netos que logo nascerão. Ela, você se lembra do que eu te disse, certo? Eu perguntei e ela bufou, mas ela ainda balançou a cabeça. Expliquei-lhe em muitas palavras que ela não poderia amar a minha mãe como ama Frigga. Tudo bem, ela bufou e algumas outras garotas começaram a rir. Sabe, fazer beicinho não combina com você, Fleur apontou e as narinas de ela dilataram. Eu não faço beicinho. Ela praticamente rosnou e bateu o pé infantilmente no chão, fazendo várias rachaduras no chão. Suas palavras teriam significado algo se ela não estivesse fazendo beicinho. As outras garotas também começaram a rir. Vamos, não provoque ela. Todos nós sabemos sobre a infância dela, não foi culpa dela, Momo apontou depois de alguns segundos. Ela estava rindo também, mas rapidamente recuperou o juízo. Desculpe, desculpe. Fleur levantou as mãos de forma defensiva e pediu desculpas e ela não conseguiu mais impedi-la e começou a sorrir. Ok, então vamos, eu disse e com um aceno de mão, abri um portal. As meninas entraram rapidamente no portal, e eu fui a última a entrar no portal. Como sempre, todo o nosso grupo se viu no quintal ou no complexo Yaoyoruzu. Yashiru, ela, está em minha casa. A família de Hel mora aqui também, Momo disse com um sorriso suave e começou a liderar todo o nosso grupo para dentro de casa. Momo, por que você não vai conhecer seus pais? E eu levarei as meninas para minha casa, eu disse e Momo me deu um sorriso brilhante antes de ir embora. Levei as outras meninas até o apartamento dos meus pais. Todos, exceto ela e Yashiru, já estiveram aqui, então nenhum deles se sentiu desconfortável. Finalmente cheguei na frente do nosso apartamento e bati na porta. Isso está trazendo de volta muitas memórias antigas. Depois de alguns momentos, minha mãe abriu a porta e ela imediatamente me envolveu em um abraço. Como você está, mãe? Eu perguntei suavemente enquanto a abraçava de volta. Eu tenho estado bem, filho, mas você parece exatamente o mesmo desde a última vez que te vi, mas não posso dizer o mesmo de mim.
Sua mãe envelheceu, minha mãe disse com um sorriso provocador no rosto. É verdade que ela envelheceu um pouco, mas está simplesmente com quase 40 anos. Mãe, você ainda é muito linda. Nemuri cantou atrás de mim e pela primeira vez, minha mãe não franziu a testa ou fez uma careta depois de observar Nemuri. Em vez disso, ela sorriu para Nemuri. Mamãe sorriu abertamente e puxou Nemuri para um abraço amoroso. Como você está, Nora? Minha mãe perguntou e Nemuri começou a abanar o rabo alegremente depois de ouvir a pergunta. Tenho sido fantástica, sogra. Seu filho tem cuidado muito bem de mim, Nemuri disse entusiasmado. Minha mãe finalmente soltou Nemuri e então olhou em volta. Seus olhos finalmente pousaram em Yashiru, e então seus olhos finalmente pousaram em ela e minha mãe teve que levantar a cabeça para olhar para ela. Por que vocês não entram? Já posso ver alguns rostos novos, espero que meu filho frívolo nos apresente. Minha mãe me lançou um olhar aguçado e eu praticamente me encolhi internamente. As meninas me deram um sorriso torto e entraram na casa. Acho que preciso pedir ao seu pai que nos compre uma casa nova. Nunca poderei hospedar todos vocês nesta casa, minha mãe disse parecendo um pouco triste. Eu simplesmente ampliei a sala junto com o sofá com um aceno de mão. As meninas sentaram-se rapidamente. Minha mãe engasgou de surpresa depois de ver a tela. Você não poderia fazer isso da última vez, minha mãe apontou, e eu simplesmente sorri com orgulho. Fiquei muito mais forte desde a última vez, declarei com orgulho e algumas meninas acenaram com a cabeça, mas algumas, nomeadamente Dora, começaram a rir. Eu dei a ela um olhar sujo e suas risadas se intensificaram. Entendo. Minha mãe brincou. Então, por que você não me apresenta suas novas namoradas? Minha mãe disse e eu rapidamente fui atrás de Yashiru. Aqui é Yashiru Unohana, eu disse e a dita mulher deu um sorriso educado para minha mãe. Então fui atrás de ela. E está ela, eu disse e ela deu um sorriso selvagem para minha mãe. Quase bati na minha própria cara. Minha mãe deu a ela um sorriso irônico e me lançou um olhar questionador. Filho, por que você não vai trazer alguma coisa para nós enquanto eu converso com todos eles? Minha mãe pediu. Não entendo porque ela sempre tenta me afastar, mas não posso ir embora agora. Pelo menos, até eu lhe dar a boa notícia. Momo já está vindo para cá junto com seus pais. Mãe, há algo que preciso te contar antes de sair, eu disse com uma expressão séria no rosto. Minha mãe imediatamente ficou preocupada. Não, mãe, não é nada ruim, mas é importante, eu disse e minha mãe finalmente acenou com a cabeça em compreensão e eu simplesmente sorri. Depois de alguns segundos, Momo também chegou com seus pais e meu pai. Meu pai se aposentou de seu antigo emprego e agora ajuda no complexo Yaoyoruzu. Helko é bastante viril, não é? A senhora Yaoyoruzu perguntou a Momo em tom de provocação quando ela entrou em nossa casa. Ela notou facilmente as duas novas mulheres no grupo. Meu pai e o senhor Yaoyoruzu simplesmente me lançaram olhares de inveja. HMPH. Meu pai deveria estar orgulhoso de mim. Sim, ele é, Momo respondeu em tom semelhante. Decidi ignorar completamente os dois. Agora que todos estão aqui, deixe-me dar boas notícias a todos vocês. Eu disse em voz alta e meus pais e os pais de Momo começaram a me prestar muita atenção. Eu propus a todos eles e todos disseram sim, declarei e antes que alguém pudesse reagir, Nemuri decidiu acrescentar seus próprios pensamentos. Sogra, você também está prestes a se tornar vovó. Nemuri exclamou alegremente e depois de mais alguns momentos de silêncio, minha mãe gritou alegremente e deu um abraço apertado em Nemuri. Eu queria ter mais tato, mas isso também funciona, suponho. Capítulo 497. Hel e as meninas acabaram passando uma semana na casa dos pais de Hel e Momo. Como Hel esperava, Yashiru rapidamente se tornou o favorito da mãe de Hel. Até a mãe de Momo ficou muito preocupada com a filha devido à presença de Yashiru. Felizmente Momo conseguiu apaziguar sua mãe. Ela não se tornou a favorita de ninguém, na verdade, todos os pais eram bastante cautelosos com ela. Hel já esperava uma reação como essa, então ficou bastante aliviado. Ser cauteloso com ela é uma coisa boa e essa era uma das melhores reações que Hel esperava. Poderia ter sido muito pior. Nemuri e Nat foram mimados pela mãe de Hel durante toda a semana, mais uma vez, algo não surpreendente. Ambas estavam esperando, então as outras garotas também esperavam uma reação como essa, mas nenhuma delas negaria que estavam com ciúmes. A mãe de Hel também aceitou Nemuri como sua nora. Hel estava um pouco preocupado com isso, mas todas as suas preocupações eram desnecessárias. Ele sabia que sua mãe tinha alguns problemas com Nemuri desde o início, mas parecia que sua mãe finalmente havia resolvido todos esses problemas. Obviamente, ambos os pais aceitaram o convite com alegria e Eri também estava animada para comparecer ao casamento. No momento, Eri está no último ano da Wa High School. Ela já fez um estágio no Hero Office de Sir Nigutsu. Hel e Momo informaram seus pais e Eri sobre a fórmula Lifeline. Tanto Hel quanto Momo ficaram surpresos quando ambos os pais e Eri negaram a oferta. Nenhum deles queria a imortalidade, eles achavam isso bastante assustador, mas ambos os pais queriam passar férias em algum planeta aleatório. Hel concordou imediatamente com esse pedido. Ambos os pais também queriam ficar neste mundo e também queriam adotar crianças após a formatura de Eri. Hel e Momo estavam felizes e, como bons filhos, apoiariam totalmente a decisão dos pais. Depois disso, todo o grupo finalmente decidiu visitar o HP World. Dessa vez decidiram visitar primeiro a família de Dora, obviamente. Andrômeda Tonks estava extremamente feliz por sua filha deselegante ter decidido visitá-la e, além disso, ela iria se casar. A última razão foi a principal razão da felicidade da mulher. Também lhes foi oferecida a imortalidade. Surpreendentemente, os pais de Dora aceitaram a oferta da imortalidade. Andrômeda estava nas nuvens, ela poderia ter abandonado sua família, mas a imortalidade era algo que muitas pessoas desejavam e Andrômeda era uma delas. Ted obviamente decidiu acompanhar sua esposa pelo resto dos anos, ou seja, pela eternidade.
Andrômeda simplesmente não podia rejeitar a oferta, pois estava tendo a oportunidade de continuar provocando a filha e também queria ter mais filhos. De acordo com Andrômeda, a ninfadora Tonks era bastante difícil enquanto morava com eles, então tanto Andrômeda quanto Ted decidiram relutantemente não ter outro filho, mesmo que quisessem. Mesmo que Ted tentasse não demonstrar, ele também estava animado com a perspectiva. No final da conversa, Dora fazia beicinho como uma criança, mas estava feliz pelos pais. Ela simplesmente pediu a seus pais que não chamassem seus irmãos de algo ultrajante como ninfadora. Andrômeda e Ted obviamente aceitaram o convite. Dora decidiu ficar com os pais enquanto íamos visitar o pai de Luna e os pais de Flower. Depois disso, todo o grupo sem Dora decidiu visitar o pai de Luna. Luna e seu pai decidiram andar pela casa de cabeça para baixo enquanto Luna lhe dava notícia. Xenophilius Lovegood ficou extremamente feliz pela filha e imediatamente parabenizou todo o grupo, mais uma vez algo fora de suas expectativas. Bem, você não pode esperar nada normal quando está lidando com Lovegoods. Luna nem se preocupou em oferecer ao pai o presente da imortalidade, ela sabia que seu pai rejeitaria a oferta. Xenophilius Lovegood sentia falta da mãe de Luna e não havia como Luna fazer seu pai viver pela eternidade sem um parceiro. O homem aceitou o convite, então o grupo finalmente decidiu visitar a residência dos Delacour enquanto Luna decidiu passar o resto do dia com o pai. Apolline Delacour convidou todo o grupo sem Luna e Dora que não estavam lá. Apolline e Gabrielle eram muito cautelosas com ela e Ashiru. O grupo concluiu que ela podia sentir malícia, escuridão ou sede de sangue oculta. Então eles decidiram perguntar a Flower. De acordo com Flower, ela podia sentir um pouco de aura em casos extremos, como se alguém estivesse extremamente feliz ou triste, então elas poderia sentir isso. No caso de ela e Ashiru, Apolline e Gabrielle podiam sentir sua malícia e sede de sangue. Flower também podia sentir isso, mas isso nunca a incomodou. Logo o pai de Flower também chegou, então o grupo os convidou também e após parabenizar a todos aceitaram o convite. Os pais de Flower também negaram a imortalidade. Flower não gostou da decisão deles, mas ela respeitaria a decisão deles. Mais uma vez, todo o grupo decidiu passar uma semana inteira no HP World. Hel convidou todos para sua ilha particular, para que todos pudessem passar uma semana juntos. Foi uma boa pausa para os pais e já faz algum tempo que eles não passam mais tempo com a família, então Dora, Flower e Luna ficaram muito felizes. Luna chocou todo o grupo quando ela e Xenophilius começaram a chocar um basilisco, o que era altamente legal na comunidade mágica, mas ninguém iria reclamar, então no final do dia todos os pais, exceto Xenophilius, decidiram manter uma ampla atracar. Agora, restava apenas a família de ela para convidar e devido às estranhas circunstâncias que cercavam seu vínculo familiar, Hel decidiu conversar com ela. A dita mulher começou a gargalhar de alegria louca e concordou que iria convidar sua adorável família para seu casamento. Assim, depois de uma semana, todo o grupo chegou ao Palácio Real de Asgard. Como esperado, todos mudaram de posição desconfortavelmente após a chegada. O falso Odin, que estava sendo controlado por Majeston Zélia, rapidamente desapareceu após a chegada de ela. Isso não era novidade, Zélia sempre teve muito medo de ela. Então ela decidiu não se preocupar com o falsificador e se concentrar nos demais familiares. Ela os ameaçou abertamente e ordenou que comparecessem ao seu casamento. Frigga, Thor e Loki só puderam aceitar o generoso convite. Ela parecia estar extremamente orgulhosa e continuou lançando olhares de elogio para Hel. Capítulo 498. Academia Kuo. Um homem ruivo estava deitado no telhado enquanto fumava. O homem tinha uma expressão entediada no rosto. O homem virou-se para uma determinada direção e soltou um suspiro exasperado. Ele estava extremamente entediado, mas já fazia algum tempo que não conseguia descansar dessa maneira, então achou muito difícil se levantar. Já se passou quase um mês desde que seu senhor lhe pediu para se livrar de um grupo, mas não era culpa dele que o grupo estivesse escondido e ele não conseguisse encontrá-los. Ele tinha o maior respeito por seu senhor, mas seu senhor deveria ter lhe dado a localização deles. Agora, como ele deveria olhar pela cidade quando tinha coisas mais importantes para fazer, como dormir e descansar? Dry deu um longo dry em seu cigarro e soltou um suspiro de contentamento. Essa era a vida perfeita que ele sempre quis, mas por causa daquele idiota estúpido de escamas brancas, ele foi selado. Dry se lembrou de seu tempo enquanto selava dentro da Sacred Gear e começou a amaldiçoar o deus bíblico, mas só depois de alguns momentos ele parou. Era muito problemático continuar amaldiçoando o homem, especialmente quando isso estava prejudicando seu tempo de observação das nuvens. Só depois de alguns momentos ele começou a se lembrar de seus portadores, então começou a amaldiçoá-los também. Mas desta vez ele não parou. Ele odiava ser selado dentro de uma Sacred Gear que só poderia ser manejada por humanos moles. Ele estava realmente feliz por finalmente ter saído daquele lugar miserável. Ele poderia descansar e relaxar o quanto quisesse. Sim, ele estava selado dentro de uma Sacred Gear, mas isso não significava que ele poderia descansar e relaxar naquele lugar. Era muito apertado para o seu gosto e não havia luz solar, nem álcool, nem mulheres. Ele poderia continuar. Agora, ele simplesmente queria conhecer aquele bastardo de escamas brancas e mostrar-lhe o dedo médio e depois disso, sua vida seria de ouro. Dry soltou um suspiro cansado e a memória de um dragão azul celeste brilhou em sua mente. Sim, ele também precisava conhecer Tiamat. A Senhora Dragão matou muitos de seus portadores por despeito, enquanto ele só podia assistir impotente de dentro da Sacred Gear. Ele não iria matá-la nem nada, mas Dry sabia que a culpa era dele desde o início. Então, ele pediria desculpas por ter perdido os tesouros dela e então tentaria localizá-los e recuperá-los, onde quer que estivessem.
Infelizmente, a visita pode esperar por enquanto. Primeiro, ele precisava lidar com um bando de humanos tolos. Dry sabia que um humano estava de olho no grupo de Sona. Ele poderia ter seguido o humano mole, mas estava com preguiça de fazer algo tão problemático. É por isso que ele decidiu descansar e esperar a hora certa. Como estavam de olho nos demônios, ele tinha certeza de que estavam esperando o momento certo para atacar. Então, Dry obviamente deduziu que o ataque aconteceria em breve. Yashiro Noana não estava presente aqui para proteger os demônios, então os humanos moles usariam essa chance para atacar. É por isso que Dry decidiu ficar quieto. Ele não queria assustá-los sendo uma variável desconhecida. Mas antes de interferir desde o início, ele decidiu ver se os Devios poderiam cuidar de si mesmos ou não. Afinal, os Devios estavam treinando com Yashiro Noana. Os demônios não apenas obteriam alguma experiência prática com toda a aprovação, mas ele poderia continuar observando as nuvens. Com Sona Citri, Sona finalmente chegou à entrada da Academia Kuo com sua rainha. Ela precisava terminar suas funções de presidente da escola antes de poder sair. É por isso que os outros membros de sua nobreza e da nobreza das Rias estavam esperando por Sona e Tsubaki na entrada. Rias e seus colegas estavam recebendo uma mistura de olhares admirados e curiosos de todos os alunos. Os alunos sabiam que Rias e alguns dos membros do seu clube haviam deixado a escola. Por isso recebiam olhares curiosos e seu grupo sempre recebia olhares de admiração tanto da população feminina quanto da pequena população masculina da escola. Sona notou facilmente Dry que ainda estava descansando no telhado. O dito dragão era extremamente preguiçoso, mas Sona nunca culpou o dragão por ser assim. Dry era um dos seres mais fortes deste mundo, e ele poderia descansar se quisesse. Descansar era muito melhor em seus livros do que causar estragos em seu território. Sona tinha certeza de que o grupo conhecido como Xenache iria atacar hoje ou amanhã, mas ela não se preocupou em avisar Dry porque não queria envolver o dragão. Ela queria ver o quanto ela melhorou no último mês. Seria uma boa experiência prática para o Pariato. Vamos, Rias. A propósito, como você está? Sona perguntou enquanto todo o grupo saía da entrada, seguindo em direção à mansão Citri. Foi difícil para mim no começo. Precisávamos aceitar a morte do Issei. Depois disso, começamos a treinar com a ajuda do Peerage do meu irmão, respondeu Rias. No final do discurso de Rias, ela começou a parecer um tanto orgulhosa. Isso é bom, eu suponho. Sona cantarolou com um pequeno sorriso. Temos companhia, Shirone disse em um tom monótono. Todo o grupo congelou, mas a reação do Peerage de Sona foi completamente diferente. Todos eles olharam para o rei, aguardando a ordem. Meu Deus, eu não esperava ser descoberta tão rapidamente, mas não deveria esperar nada menos de uma praticante de senjutsu. Uma mulher vestida com uma roupa roxa de lolita gótica saiu das sombras. Sua voz estava misturada com alegria. O cabelo loiro curto da mulher era adornado com várias fitas e a mulher provavelmente tinha cerca de 20 anos. Basicamente, a mulher era muito bonita e fofa. Lentamente, outras mulheres também começaram a emergir das sombras. Uma barreira mágica foi erguida rapidamente para impedir que os humanos se envolvessem. Pela sua expressão, sei que você já me conhece, mas quem é você? Sona questionou em tom firme. Ela sabia que o grupo se chamava Xenache, mas decidiu guardar essa informação para si mesma. Se ela revelasse essa informação, os inimigos poderiam ficar cautelosos. Ah, sim, perdoe meus modos. Somos conhecidos como Xenache e meu nome é Valburga. A loira de cabelos curtos se apresentou. Ela agarrou a bainha da saia e curvou-se educadamente depois de terminar de falar. Entendo. Então, suponho que todos vocês sejam mágicos, certo? Sona perguntou e o sorriso de Valburga se alargou. Ouvi dizer que você foi inteligente. Parece que os rumores eram verdadeiros, Valburga acrescentou, e então seu sorriso se transformou em um sorriso malicioso. Agora, você deve estar se perguntando o que queremos de você, afirmou Valburga em tom confiante. Não, a resposta de Sona surpreendeu Xenache. Eu já sei o que você quer. Você quer nos matar. Você estava esperando por uma chance, mas devido à presença de Yashiro Noana, você decidiu esperar a sua hora. Agora, o Noana-sensei não está aqui. Você iria esperei até amanhã, mas a presença de Rias empurrou sua mão. Sona falou em um tom suave. Os olhos de Valburga estavam arregalados, assim como os outros membros do Xenache. Alguns pareciam preocupados também, mas de repente Valburga começou a rir. Entendo. Os rumores não fazem justiça a você. Valburga começou a bater palmas com uma expressão divertida no rosto. Sona, precisamos sair daqui. Não podemos lutar contra tantos adversários. Rias sussurrou furiosamente no ouvido de Sona. Ela não conseguia acreditar que Sona e seus membros do Peerage pudessem permanecer tão calmos em uma situação como essa. E como você acha que fazemos isso? Sona questionou secamente. Rias ficou surpresa com essa afirmação e começou a gaguejar, tentando formar algum tipo de resposta. Você não parece muito preocupado, para alguém que está preso, Valburga apontou. É verdade, mas ficar preocupada não vai me ajudar a sair deste lugar. Sona encolheu os ombros. Acho que já perdemos tempo suficiente, não acha? Sona perguntou e Rias e Akeno quiseram protestar, mas mais uma vez Valburga começou a rir. Eu gosto de você, mas infelizmente você vai morrer e eu concordo com você. Já perdemos muito tempo conversando um com o outro, Valburga disse, e um sorriso feroz apareceu em seu rosto quando ela começou a liberar seu poder mágico. Momentos depois, Valburga ficou profundamente chocada quando Sona começou a combinar seu poder mágico com seu poder demoníaco. Os outros membros do Xenache também ficaram chocados de maneira semelhante. Rias e seu Peerage só podiam olhar para Sona com olhares incrédulos. Sona inclinou ligeiramente a cabeça. Rias, por que você não se afasta com seu nobreza? Sona pediu e Rias só conseguiu encarar Sona com uma expressão idiota no rosto. Sona também não esperou pela resposta de Rias e os membros do Peerage de Sona também sacaram suas armas, se preparando para a luta. Enquanto isso, Valburga cerrava os dentes de raiva.
Capítulo 499. Sétimo céu. Gryphia Lucifuge estava tomando chá com uma expressão calma no rosto enquanto seu olhar estava fixado na enorme tela à sua frente. Mesmo que Gryphia não pudesse fazer nenhuma alteração no sistema celestial, ela ainda poderia operá-lo. Gryphia Lucifuge estava contemplando o quanto sua vida havia mudado desde a chegada do Destruidor. Durante a Guerra Civil, ela traiu a facção do velho Satã para melhorar o submundo, mas seu sacrifício foi inútil. Anteriormente, os demônios eram governados pelos 4 reis Satãs, então, após o fim da guerra, um conselho foi formado. Infelizmente, o conselho estava totalmente corrompido e, no final das contas, eles estavam causando mais danos. No início, Gryphia não ficou feliz com a chegada do Destruidor e suas exigências ultrajantes. Então ela foi entregue à mulher mais assassina. Naquela época, Gryphia estava realmente preocupada com seu futuro, mas surpreendentemente tudo acabou para melhor. Lady ela podia ser uma maníaca assassina, mas estava fazendo muito bem. É por isso que ela decidiu continuar servindo Lady Ella, mas ela também queria agradecer ao Destruidor. Se ele não tivesse pedido a Lady Ella para assumir o controle dos demônios, então a sociedade deles não teria melhorado. Gryphia soltou um suspiro cansado. Jehauser Belial a informou que Rias Gremor iria visitar a cidade de Kuo. Gryphia não sabia o que pensar sobre esse desenvolvimento. Bem, contanto que a idiota consiga evitar causar problemas, ela estava bem com isso. Gryphia quase espalmou o rosto quando descobriu que Xenache também estava planejando atacar hoje. Ela sabia que Dry estava descansando no telhado, então não estava muito preocupada. Ela também sabia que o referido dragão era extremamente preguiçoso, então ela não podia depender dele. Por enquanto, Gryphia decidiu sentar e assistir. Sona e seu Peerage estavam sendo treinados por Yashiru Noana, então ela queria ver o quanto Sona e seus membros de Peerage haviam melhorado. Assim, Gryphia finalmente ativou a função de gravação assim que Sona decidiu confrontar o líder do grupo. Gryphia tinha certeza de que tanto Lady Ella quanto o Noana-sama iriam querer assistir à luta, ela era uma empregada obediente, então não iria decepcioná-las. Gryphia rapidamente abriu o arquivo de Valburga no sistema celestial e seus olhos se arregalaram de surpresa. A mulher não era apenas uma maga extremamente forte, mas também possuía o Longinus Incinerate Anthem. Era uma das 3 relíquias sagradas, então Valburga teria uma enorme vantagem sobre os demônios desde o início. Agora, Gryphia estava um pouco preocupada, mas ela decidiu esperar para ver por enquanto. Cidade de Kuo. Enquanto isso, Valburga cerrava os dentes de raiva. Em primeiro lugar, alguém lhe deu informações falsas. De acordo com suas informações, Sona Citrimal era um demônio de classe alta, mas agora, seu poder estava quase atingindo o nível de classe suprema. Valburga não estava no nível da classe suprema, mas ela poderia facilmente lutar contra inimigos da classe suprema. Havia uma razão pela qual ela era considerada uma das inimigas mais perigosas. Seu Scared Gear Incinerate Anthem era uma enorme vantagem sobre os oponentes do diabo. Em segundo lugar, a cadela Citri estava fazendo com que ela ficasse mal na frente de seu grupo. Isso era algo inaceitável, e a cadela Citri era muito forte. Ela teve que lutar contra a garota sozinha. Ela não era avessa a brigar nem nada, mas seus níveis de poder eram surpreendentes. Ela era avessa a surpresas. Parece que você está escondendo sua força, comentou Valburga e Sona simplesmente sorriu. Bem, uma mulher gosta de guardar seus segredos, Sona respondeu com um sorriso malicioso. Ela levantou as mãos e vários círculos mágicos se formaram na frente de sua mão, e ela lançou vários ataques contra os magos. Sona espalhou intencionalmente seus ataques. Valburga era obviamente uma maga mais experiente. Ela facilmente rebateu todos os ataques. Ela percebeu facilmente que Sona estava concentrando seus ataques em uma única direção. Valburga cerrou os dentes de raiva. Se ela não neutralizasse os ataques, seus membros seriam mortos por alguns ataques aleatórios. Infelizmente, essa não era a intenção de Sona. Ela estava simplesmente mantendo a atenção de Valburga nela. A mulher era uma maga extremamente forte e apenas Tsubaki seria capaz de lutar contra a mulher fora de si e ao fazer isso, ela estava permitindo que seus membros do pariato agissem com mais liberdade. Tsubaki não perdeu a chance. Assim que viu que Sona estava mantendo o líder inimigo ocupado, decidiu iniciar seus próprios ataques. Ela acenou com a cabeça enquanto olhava para seus colegas membros do Peerage e todos eles começaram a atacar os magos. Moma Nakai e Rei Akuzaka começaram a usar ataques de área de efeito. Eles queriam eliminar o máximo de inimigos o mais rápido possível. Várias explosões ecoaram por toda a área seguidas por vários gritos angustiados. Muitos mágicos gritaram de raiva e tentaram atacar os bispos de Sona, mas a maioria deles foi derrubada por Tomoe Meguri e o resto deles foi esmagado por Tsubasa Yura. O cavaleiro e a torre de Sona estavam trabalhando facilmente em conjunto perfeito para proteger os bispos. Promoção Rainha. Genshiro Saji promoveu-se a rainha e começou a atacar os magos com um par de espadas. Ele não era bom com espadas como Tomoe Meguri, mas era bom o suficiente para matar os magos. Tsubaki Shiha também estava fazendo o mesmo, mas ela estava apoiando Saji com sua magia em vez de usar sua Sacred Gear ou Naginata. Tsubaki Shiha era uma espadachim melhor sem dúvida, mas seu apoio Magic era o melhor do grupo. Com o apoio mágico de Tsubaki, Saji foi capaz de se tornar igual a ela no campo de batalha mesmo sem usar sua Sacred Gear. Yashiru Noana não sabia nada sobre Sacred Gears, por isso eles não fizeram muito progresso com eles. Mas mesmo sem seus Scared Gears, eles poderiam facilmente se livrar dos inimigos. Rias e seu grupo estavam assistindo ao massacre com uma expressão de descrença em seus rostos. Eles simplesmente não conseguiam acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Há apenas um mês, isso teria sido algo completamente impossível. Rias não tinha ideia de que tipo de treinamento o Peerage de Sona estava passando. Buchou. Eu vou ajudá-los, Shirone disse com um olhar indiferente no rosto. Não. Rias recusou imediatamente.
Ela não queria que sua linda Hulk se machucasse. Essa luta estava fora de seu alcance. Sim, ela se sentia inútil e fraca, mas ela já havia perdido um de seus membros do pariato em uma situação como essa. Não havia nenhuma chance no inferno de ela perder outro membro por uma tolice. Eu não estava perguntando a você. Chirone disse e duas orelhas brancas e fofas apareceram em sua cabeça enquanto duas caudas brancas saíram de suas costas e ela se lançou em direção ao grupo de magos mais próximo antes que Rias pudesse dizer qualquer coisa. Chirone acertou um dropkick sobre o local onde os magos estavam, criando enormes rachaduras semelhantes a teias de aranha no chão. Os magos foram arremessados devido à força do golpe. Embora Chirone não tenha ficado por perto para ver a devastação, ela decidiu seguir em frente e continuar dizimando os magos. Coneco, ordeno que você volte aqui agora mesmo. Rias gritou histericamente, mas Akeno agarrou a mão dela para impedi-la de atacar o campo de batalha. Obviamente Chirone decidiu ignorá-la. Rias, ela é forte. Deixa ela fazer o que quiser, é claro que ela é muito mais forte que todos nós, Akeno apontou com uma expressão complicada no rosto. Não vou permitir que ela morra por causa de sua tolice. Rias protestou e desta vez Yuto Kiba também se apresentou. Se você fizer isso, você simplesmente fará com que ela o odeie. Você não vê que ela quer lutar e é muito mais forte do que aqueles mágicos? Você não pode continuar segurando-a, Kiba disse apressadamente. Ele não queria que Rias cometesse um erro. Multar. Rias decidiu ceder, mas decidiu que iria punir Coneco por insubordinação. Saji, cubra as costas de Chirone. A voz de Tsubaki foi ouvida no campo de batalha e Saji seguiu a ordem sem perder o ritmo. Uma combinação de cavalo e torre pode ser devastadora no campo de batalha. Mesmo que Saji tenha sido promovido a rainha e agora, ele estava usando suas habilidades para trabalhar como cavaleiro. Não! Valburga gritou de raiva quando viu que seu grupo estava sendo massacrado por um bando de demônios. Alguns deles clamavam por ajuda, mas Valburga estava em condições de ajudá-los. Eu me sinto insultada por você estar desviando o olhar de mim. Sona disse em tom zombeteiro e aumentou a velocidade de seus ataques. Valburga cerrou os dentes de raiva. Ela ia fazer aquela vadia pagar. Chamas roxas explodiram das mãos de Valburga. Os olhos de Sona se arregalaram e ela pulou para trás para se esquivar das chamas. Ela imediatamente reconheceu a aura sagrada das chamas. Sona amaldiçoou dentro de sua mente. A mulher possuía uma Sacred Gear sagrada, mas ela não sabia o nome das habilidades da dita Sacred Gear além de chamas sagradas roxas. Eu vou fazer você pagar, sua vadia. Depois vou assar seus amigos enquanto ri. Valburga cuspiu com os dentes cerrados e os arredores foram engolidos por chamas roxas. Capítulo 500. Eu vou fazer você pagar, sua vadia. Depois vou assar seus amigos enquanto ri. Valburga cuspiu com os dentes cerrados e os arredores foram engolidos por chamas roxas. Desta vez, Sona não foi rápida o suficiente para evitar completamente as chamas sagradas. Ela arrancou o blazer e jogou fora. A manga esquerda de sua camisa estava ligeiramente carbonizada e ela podia sentir uma dor lancinante na mão esquerda, mas não era algo insuportável. Sona foi treinada por Yashiru para suportar a dor, mas ela ainda era um demônio, então as chamas sagradas eram extremamente prejudiciais para ela. Sona respirou fundo e vários círculos mágicos azuis apareceram ao redor de seu corpo. Fluxos de água irromperam dos círculos mágicos. Com um aceno de mão, Sona direcionou a água para as chamas roxas. Sona ficou completamente chocada quando as chamas queimaram as correntes de água. Valburga começou a gargalhar de alegria louca. Minhas chamas não são normais. Você acha que pode apagar minhas chamas usando água? Estas são chamas de uma das 3 relíquias sagradas Incinerar Hino. Valburga exclamou e continuou a gargalhar. Sona amaldiçoou dentro de sua mente. O hino Incinerar é um dos 13 Longinus. Valburga começou a aumentar a intensidade de suas chamas e até mesmo os outros membros de seu pariato tiveram que pular para longe para evitar essas chamas. Valburga tinha um brilho maníaco em seus olhos enquanto continuava a espalhar as chamas sem se preocupar com a segurança dos humanos que residiam nas casas próximas. A barreira simplesmente impediu que os humanos interferissem acidentalmente na luta, mas eles ainda estavam dentro do mundo normal. Sona não conseguia se preocupar com a vida de um punhado de humanos. Todos vocês saiam daqui. Ela enlouqueceu. Eu usarei meus próprios ataques de área de efeito. Sona exclamou em voz alta enquanto olhava para Tsubaki. Tsubaki nem tentou protestar, ela imediatamente se virou para os outros membros do Peerage. Todos vocês a ouviram. Vamos sair daqui, ordenou Tsubaki e todos, incluindo Chirone, começaram a recuar. Até os magos começaram a recuar quando Valburga parou de se preocupar com seus próprios aliados. Embora os mágicos estivessem presos entre uma rocha e uma posição difícil. Se eles não tentassem recuar, seriam reduzidos a cinzas pelas chamas do hino incinerado, e se tentassem recuar, seriam abatidos pelos demônios. Assim, o número de magos continuou diminuindo a um ritmo constante. Não vamos ajudar esses humanos? Akeno questionou Tsubaki. A rainha de óculos lançou um olhar estranho para Akeno. Eles estão acabados. Mas se você quiser ajudá-los, seja bem-vindo, Tsubaki respondeu em tom sarcástico. Akeno queria responder, mas por alguma razão, ela se conteve. Coneco, vamos ter uma longa conversa depois que tudo acabar, Rias disse com uma expressão dura no rosto. Então, você quer me punir por insubordinação? Chirone acusou com um olhar indiferente no rosto, mas antes que Rias pudesse confirmar ou negar a acusação, Chirone decidiu acrescentar mais algumas palavras. Eu sugeriria contra isso. Minha irmã é extremamente protetora comigo e você não gostaria de desagradar Lady ela, não é?
Afinal, você veio para o mundo humano sem a permissão dela, Chirone disse com um olhar indiferente no rosto. Ásia e Gasper engasgaram ao ouvir as palavras de Chirone e Kiba e Akeno pareciam realmente preocupados. Ambos olharam para o rei para ver a reação dela. O rosto de Rias estava marcado pela fúria e seus punhos cerrados com força, mas ela não disse mais nada. Ela decidiu continuar olhando para Chirone. Chirone simplesmente desviou o olhar com uma expressão vazia no rosto, mas internamente ela se sentiu aliviada. Ela queria impedir que Rias cometesse um erro fatal. No momento, Kuroka é muito mais forte que Rias e o resto de sua nobreza juntos. Se Rias a tivesse punido então, Kuroka teria matado Rias e seu nobreza, que se danem as consequências. Kuroka não tinha medo dos Cirzeches, pois Lady Ela, ou o Destruidor, destruiriam um homem antes que ele pudesse pensar em retaliação ou vingança. Uma enorme explosão abalou toda a área. Todas as cabeças se voltaram na direção da luta que se seguiu. Desta vez, Sona estava contra-atacando as chamas com gelo. Rias e Akeno engasgaram em estado de choque. A família Citri era conhecida por sua magia da água. Apenas Serafal Leviathan era capaz de usar magia de gelo devido ao seu poder mágico extremamente forte. Ice Magic era a magia característica da família Lucifuge, mas agora Sona também estava usando Ice Magic. No momento, Rias estava tão frustrada que foi uma surpresa ela não ter estourado algumas veias. Não só o controle dela sobre sua própria nobreza, a N, risadas, estava diminuindo, Sona havia feito tanto progresso em apenas um mês que nem era mais engraçado. Agora, Rias e Akeno estavam se perguntando o que diabos eles estavam fazendo em suas vidas. Até mesmo Kiba também estava tendo pensamentos semelhantes e Gasper estava ocupado tentando se tornar invisível, enquanto Chirone exibia suas expressões habituais, que eram nenhuma. Ai! Como você pode possuir magia de gelo? Achei que apenas sua irmã poderia usar magia de gelo? Valburga gritou de raiva enquanto continuava a atacar Sona com suas chamas. Foi muito difícil, mas como minha irmã pode usar magia de gelo, não havia razão para que eu não pudesse fazer o mesmo. Sona respondeu enquanto continuava a parar as chamas com sua magia de gelo. Sona pode estar usando a magia do gelo, mas ela era completamente novata e precisava de muita concentração e foco ao usar a magia do gelo. Ao contrário de sua irmã, sua proficiência com magia de gelo era muito baixa, mas foi o suficiente para se proteger daquelas chamas sagradas. Foi uma batalha de resiliência. Valburga era muito mais experiente que Sona em Magic e era extremamente boa com sua Sacred Gear também, mas Sona era teimosa como uma mula. O treinamento cruel de Yashiru garantiu isso. Ela sabia que não poderia derrotar Valburga em combate, especialmente quando sua magia da água era completamente inútil contra aquelas chamas sagradas fedidas, mas ela poderia arrastá-la usando sua magia de gelo. Foi difícil, mas ela estava determinada. Valburga pode ser uma humana forte, mas no final das contas, ela ainda era humana. O corpo de um humano de alto nível seria mais fraco que o corpo de um demônio ou anjo caído de alto nível. Era isso que Sona estava tentando explorar. Já se passaram alguns minutos desde que Valburga começou a usar sua Sacred Gear e a mulher não estava segurando nada, então ela deve estar usando uma quantidade considerável de energia para continuar, considerando que Sona não precisava usar tanto poder para continuar usando Ice Magic. Os sinais já estavam lá. A respiração de Valburga ficou mais pesada enquanto gotas de suor começaram a se formar em sua testa. Suas chamas também haviam perdido um pouco de intensidade e estava ficando mais fácil para Sona contra-atacar. Pela primeira vez, Sona começou a ganhar vantagem na luta e não pôde deixar de se sentir satisfeita. Neste momento, Valburga estava consideravelmente cansado. Sona sorriu e começou a dar um passo à frente enquanto continuava a atacar. Como seus ataques de repente se tornaram tão fortes? Valburga gritou de raiva e Sona simplesmente riu. Sona também estava cansada, mas estava em melhores condições do que Valburga. Meus ataques não ficaram fortes, mas seus ataques ficaram mais fracos, Sona respondeu em tom divertido. Por um momento Valburga pareceu confusa, depois finalmente percebeu o que estava acontecendo. Embora Sona soubesse que Valburga havia chegado à conclusão sozinha, ela ainda decidiu continuar sua explicação. Ela queria se gabar e mostrar a Valburga o erro de seus métodos, ela não esperava prazer perverso de se vangloriar ou algo assim. Era uma guerra psicológica pura e simplesmente. Veja, você é extremamente bom com seus Sacred Gear, mas no final das contas, você ainda é humano. Eu não entendo porque apenas humanos podem nascer com Sacred Gears, eles ainda são inúteis com eles. Sona disse em tom de zombaria e Valburga gritou de raiva e começou a atacar freneticamente. Internamente Sona quase aplaudiu. Os humanos foram feitos para serem pisados por raças superiores como nós. Você sabe o que eu penso? Os humanos nascem com Sacred Gears, então podemos ressuscitá-los como nossa espécie. Sona continuou a se gabar. Os olhos de Valburga começaram a tremer junto com as mãos. Não, você está mentindo. Deus nos presenteou com as Sacred Gears para que pudéssemos destruir seres como você. Valburga argumentou de volta. Sona ficou surpresa por não se encolher com a menção de Deus. Você pode tentar negar o quanto quiser, mas não pode mudar a verdade. Veja, Deus estava simplesmente brincando com você. Veja, posso falar o nome de Deus sem me machucar. É porque percebi a verdade. Deus simplesmente queria aplacar suas criações chorosas. Sona continuou com um sorriso malicioso no rosto. E esse foi o último prego no caixão. Valburga engasgou quando uma lança de gelo perfurou seu estômago. Ela tropeçou para trás e todas as suas chamas desapareceram no ar. Ela caiu de bunda enquanto segurava a lança de gelo com as mãos. Você mente. Você mente. Valburga continuou balançando a cabeça em negação e descrença. Você mesmo pode perguntar a ele, afinal, estou enviando você para conhecer seu criador. Sona encolheu os ombros com desdém e uma lança de gelo perfurou a cabeça de Valburga. Valburga caiu no chão, finalmente morta, e Sona também caiu de joelhos devido ao cansaço. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel.
Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.